I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Está começando mais um CNDR Podcast. Eu sou Graziela Boria. E eu sou o Jonathan Brandt. E esse é o meu, o nosso CNDR Podcast. Gente, Jonathan, pra mim, só a abertura do nosso convidado já vai dar uma temporada, um episódio. Mas continue aí porque é importantíssimo. Depois que eu falar o currículo deles, vocês vão entender por que essa pessoa é tanto sucesso na nossa cidade de Quedas do Iguaçu. E o quão difícil foi trazer a pessoa. E o quão difícil. Tem esse detalhe, né, Jonathan? Ela é nossa amiga pessoal, ela frequenta a nossa casa. Só que ela não queria vir aqui, gente. Somos compadres duplos. Isso. Mas assim, ela tinha uma desculpa muito boa, né? Depois eu vou revelar a desculpa dela. Vou desmascarar ela, a desculpa dela. Vamos lá. Ele é formado em letras português e inglês. Olha só. Pós-graduado em gestão e organização da escola, com ênfase em direção escolar. Aí já começa a dar uma pista de por que essa pessoa faz tanto sucesso. Pós-graduado em negócios Green Tech e sustentabilidade aplicada. Pós-graduado em linguística e literatura na educação básica. Pós-graduado em literatura africana e é pós-graduando, ele não para de estudar, né? Aí é o detalhe, gente, em ESG. Depois eu vou pedir para ele explicar aqui para nós o que é isso, né? Que negócio é esse, ESG? Há mais de 20 anos como professor de língua inglesa, portuguesa e artes, acredite se quiser. E está há quanto tempo, Jonathan? Há 11 anos à frente da direção do Colégio Anchieta. Ele que é head de inúmeros projetos educacionais, incluindo o recente primeiro Fórum de Sustentabilidade de Quedas do Iguaçu, que foi um sucesso, que inclusive trouxe pessoas famosas do mundo da sustentabilidade para a nossa amada Quedas do Iguaçu. E vou falar de um dos projetos que teve destaque como primeiro lugar no SESI ODS com o projeto do nosso Rio Campo Novo. Seja bem-vindo, meu amigo, compadre, inspiração de pessoa e profissional ao nosso CNDR Podcast. Que honra ter você aqui! Olá, Grazi e Jonathan, boa noite a todos. Finalmente, né? Deu certo. Glória a Deus. Se amanhã chover, vocês já sabem por quê. Me fala aí um pouco. Tá tudo certo isso aqui ou eu esqueci alguma coisa? Tem mais coisa, né? Tranquilo. Até te ouvi e falei, meu Deus, já estudei um bocado, né? Mas é legal fazer essa linha do tempo, assim, pra gente perceber o quanto o estudo é importante, né? Perfeito. David, nós aqui nos bastidores, né? A Maria gravou um pouco aqui antes, né? Mas nós estávamos falando, assim, de quando você iniciou, né? Na direção do colégio, que nós não era nada, uns louquinhos da rua, e ele catou nós e você já estava, né? Você já, imagine, há 20 anos como professor de língua inglesa. Eu vou fazer a piada que eu fiz no off, parece que eu tô na frente do ancião da educação. Então você tá há muito tempo já na educação, e eu gostaria, porque assim, você tem uma galera, são fã tua, né? Eu sou tua fã particular como pessoa, mas aonde a gente vai, a gente encontra jovens, adolescentes, alunos que são fãs seu. E eu gostaria que você contasse para nós hoje, né? Vamos resgatar o David, né? De alguns anos atrás, de quando estava escolhendo ainda a área de atuação. A educação, como que ela entrou na tua vida? Letras, foi a primeira opção sempre? Não foi? O que tu pensava de fazer antes? Conte para nós aí um pouco. Como todo estudante, quando chega no ensino médio, tem aquelas dúvidas, né? O que pretendo fazer? Né? Muitas possibilidades, muitas escolhas e muitas dúvidas. Mas eu tinha sempre em mente dois segmentos que eu tinha uma grande paixão, que era artes cênicas, né? Que eu gosto muito de teatro, e jornalismo. Mas na época, né, a gente não tinha condições, minha mãe não tinha condições para bancar, né, esse curso, e quando existia, era nas cidades mais, né, longe de onde eu morava, lá em Campina da Lagoa, e eu falei, bom, então vou procurar um curso que se aproxime de uma dessas duas áreas que eu gosto. Então, como eu gostava muito de literatura, e gosto dessa parte, né, da educação, eu optei em fazer letras, né, pela questão da literatura mesmo, literatura brasileira. E era possível, era acessível, né? O estudo ali em Campo Mourão, na FECILCAN na época. E fiz o vestibular e passei.
E assim, já na primeira semana, nos primeiros dias, eu já me apaixonei e me identifiquei muito pelo curso. Falei, é isso mesmo que eu quero, né? Porque depois eu posso ir para o jornalismo, pensava, né? Mas fui me encantando, gostei muito. Fui me aprofundando, né, nos estudos, aprendi a gostar da língua inglesa, porque antes eu fazia inglês na escola, não vou usar, não vai ser importante, né? Então a faculdade também me abriu os olhos para a importância de aprender um segundo idioma, né, no caso a língua inglesa, e foi assim que eu entrei na educação, né? E fazendo curso de letras surgiu a oportunidade de entrar no município como professor municipal de artes e de língua inglesa, então foram anos assim que eu me identifiquei muito, falar, é isso, eu quero ser professor. Né? Então eu dava aula para as 3 escolas municipais, lá em Campina da Lagoa, com professor de artes e inglês. Eu tinha minha bicicleta e minha pastinha e eu atravessava a cidade, né, de uma escola para outra. Mas aquilo era fantástico para mim, sabe? Eu saía de uma escola, ia para outra, manhã e tarde, e eu tinha as turmas de 3ª e 4ª série da educação infantil. E né, em todas essas turmas eu dava aula de inglês, uma aula de inglês por semana e uma aula de artes. E ali eu me identifiquei, falei, realmente, é isso, eu acredito no poder, né, da educação, na transformação, e fui dando aula, e comecei ali mesmo em Campina, depois, né, fiz o concurso, e a história foi se moldando, né, e acabei chegando em Quedas também, é uma história meio doida, né? Essa história é aquilo que eu queria puxar, que a gente já soube, já ouviu você contando algumas vezes, mas é aquela história que parece um filme. Aquele menino chegando na cidade sem conhecer ninguém. Então, conta pra nós o que trouxe o David para Quedas do Iguaçu. Então, quando eu fiz o concurso, Jonathan, até assim, o nosso professor de literatura falava, gente, façam um concurso, embora vocês estejam no 3º ano da faculdade, né, que o curso era 4 anos, façam para vocês terem uma noção, né, e ele, assim, motivou muito a turma para fazer. E praticamente 100% da turma fez o concurso, né, naquele ano, de 2001, 2002, se eu não me engano. E aí, fizemos o concurso, mas não vamos ser, né, não seremos chamados, mas vamos fazer. E enfim, né, terminei o 4º ano ali aliás, 4º ano da faculdade eu estava. E concluí o 4º ano, né, fiz o concurso e eles começaram a chamar no ano seguinte, eu já estava fazendo a pós, concluí a pós e o concurso ele foi se estendendo, o chamamento, né. E quando eu menos esperava, estava no último ano da minha pós, aí recebi, né, a ligação. Isso que eu ia falar, né, como é que era a convocação? Quase uma carta, né, dizendo para comparecer na documentação, enfim, que ia assumir o concurso. E foi muito interessante que nós tínhamos que ir para o Núcleo Regional de Educação em Campo Mourão. Chegando lá, né, a gente assumia onde tinha no município ou nos municípios vizinhos, mas pela minha colocação, eu fiquei até bem colocado, mas eu não tinha tempo de serviço. Então, daí a minha média, né, baixou. E acabando as vagas no núcleo de educação, as vagas foram para o Paraná. Então, no outro dia, toda aquela galera que não assumiu o concurso teve que se virar com carona, com dinheiro para ir para Curitiba às pressas, para ir no Colégio Estadual do Paraná assumir o concurso. Tinha, né, 2 dias ali para se organizar. Falava, não vou perder isso, né? Vamos lá, entrei na educação, vamos encarar os desafios. E enfim, arrumei carona com mais 4 pessoas e fomos, né? Os 5 professores. E chegando lá, eles entregavam, era uma coisa muito louca. Eu me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eram milhares de professores e eles iam anunciando no microfone a colocação. E eu lembro muito bem, eu fiquei na colocação 76 no Paraná em língua inglesa e eles iam chamando. Professor David Fernandes, aí você ia lá, numa mesa enorme, tinha uns 12 professores, cada um deles com um mapa, com as cidades do Paraná onde tinham as vagas. Mapa. Exatamente, era um mapa, gente. E aí, professor, aqui é o mapa do Paraná com as cidades e as vagas. Misericórdia, né? O que eu vou fazer? E fui olhando, né? Algumas cidades próximas ali não tinha mais do núcleo, né? E eu não conhecia pouco, né? O Paraná, só ali a redondeza mesmo. E fui olhando, não, Cascavel não, Foz não e tal e tal. Aí quando eu olhei o nome de uma cidade, me chamou a atenção. Quedas do Iguaçu. Daí tinha 2 vagas. Falei, 2 vagas. Uma para mim e uma para a professora Lilian, que nós iríamos assumir junto o concurso, dividir despesas, enfim. Aí eu escolhi a vaga, olhei e falei, olha que nome bonito, que nome diferente, né? Olhei no mapa, não era tão distante. Falei, professor, Quedas do Iguaçu, marca aí. Daí ele, você conhece lá essa cidade? Eu falei, não, mas eu não vou perder o concurso, né, professor? E, enfim, ele marcou, falou, nossa, boa sorte, que Deus te abençoe. E ele foi muito receptivo, né?
Saindo dali, conversei com a professora Lília, falei, Lilian, eu assumi em queda, se você tivesse interesse, assuma também. Aí ela assumiu, mas como ela já era casada, conseguiu ordem de serviço, né, para perto da cidade dela, então ela conseguiu os trâmites e eu não consegui, né, que eu não tinha os pré-requisitos. Aí, isso depois. Mas ela foi pra cidade próxima, então? Ali em Altamira do Paraná, que é pertinho ali de Campina da Lagoa, né, ao lado. E peguei o celular, liguei pra mãe e falei, mãe, eu escolhi Quedas do Iguaçu, né? Consegui ligar pra mãe. Meu Deus, que cidade é essa? Eu já imagino a Dona Maria. Que diabo é isso, David? Onde fica isso? Eu falei, mãe, vamos descobrir juntos, não sei, mas é um novo ciclo, né? Que se inicia. E aí já fui pesquisar e conheci, já em Campina da Lagoa. Como é que pesquisava, David? Era difícil, né? Mas o meu irmão tinha computador com internet. Vocês achavam que eu ia na Barça, né? Mas enfim, já tava ficando esquecida a Barça. Mas enfim. Isso era 2002? 2004, 2005, por aí. Já, 2004. Já tinha uns computadores de difusão. Já dava pra, né, ir lá pesquisar alguma coisa. Brincadeira. E conheci uma professora que se formou junto comigo, a Débora, né, minha grande amiga, e ela sinalizou um conhecido aqui em Quedas do Iguaçu. Falou, não, David, você vai adorar, meu pai ele faz entregas, né, da cerealista que tem em Campina da Lagoa até hoje, ele fazia entregas em alguns mercados aqui e tal. Ela falou, uma cidade muito boa, você vai gostar, o povo bem acolhedor. Aí aquilo já foi me fortalecendo e tranquilizando. Falei, opa, há um sinal de esperança. E a tua mãe te apoiava, assim, nessa época? Porque a tua mãe é bem, né? Só que, assim, né, Grazi, você conhece a mãe, né? A mãe coruja. Então, assim, pra ela foi um choque grande, porque ela sabia que o terceiro filho dela, né, estava saindo de casa. Então, já havia saído o meu irmão mais velho, o Wagner, saído o Marcos, né, por questões familiares e também, né, casaram, foram embora, foram trabalhar. Construir a vida, né? Exato. E o David, né, sempre ali ao lado da mãe e tal, então a gente é muito amigo, parceiro até hoje. E eu sabia que eu ia sentir muito, mas eu tinha que ser forte, né, e pra fortalecer a mãe. O cordãozinho. E cortar o cordão umbilical. Mas enfim, o dia que meu irmão vai me trazer aqui pra assumir e chegar com o meu colchão, meu rádio, minha caixa de livros, foi assim que eu parei em Quedas, né? Eram meus 3 volumes de bagagens. A minha mãe chorou de Campina da Lagoa até Quedas. Eu não sei de onde tinha tantas lágrimas. Falei, mãe do céu, pare, né? Mas porque era um dia feliz, mas também um dia triste, um dia de ruptura, né? Ela me deixou na época ali no hotel. Senador? Não, antes ali no Stop, que tinha um hotel, né? No posto Stop ali, né? E tem o nome da... Ai, meu Deus, agora ela vai brigar comigo se eu não lembrar o nome dela, mas ela cuidava ali, ela era gerente. Não é Irene. Não é Irene, mas vamos ver se até o final eu lembro. E, né, ela tentou tranquilizar a mãe e tal. E foi uma cena, assim, muito triste. Ela me deixou no hotel, né? Porque eu não tinha conseguido falar com o conhecido ainda, né? Tua mãe não ficou. Não ficou, ela só veio me trazer com o meu irmão de carro. Gente do céu, quando eu olho assim, a mãe partindo de carro, né, com o meu irmão, parecia aquela cena no dia em que eu saí de casa, né? Então eu tinha que segurar meu choro também, que eu sabia que eu ia chorar depois, mas a mãe tava em prantos, né? Tinha um oceano de lágrimas, né, na frente dela. Eu tive que me segurar, vendo ela partir, voltar pra Campina, e quando o carro terminou, eu falei, pronto. Aí que eu senti, né, um novo ciclo mesmo, agora sou eu e Deus nessa cidade, né? Não conhecia ninguém. Então foi assim, bem estranho, né? Fui pro quarto do hotel, chorei muito, muito mesmo, não nego, chorei assim o dia inteiro. Aí ali a dona do hotel, né, ela conversou muito comigo, uma pessoa 10, já me convidou para ir à igreja à noite, já fui, enfim, me tranquilizei. Aí eu lembro que no outro dia eu tinha que fazer a documentação, né, conhecer a escola, né, assim, no dia a documentação era no CEPS, né, com a professora Maricese, e eu passei pelo muro do Anchieta, né, nem sabia que era o Anchieta, falei, nossa, aqui é uma escola, será que um dia eu vou trabalhar aqui? Né, daí fui andando em linha reta, que eu fiquei com medo de me perder, né, em Quedas. Quando eu avistei o prédio, né, o edifício, sol nascente, caramba, tem um prédio na cidade que eu vou morar. Porque eu saí de Campina, cidade grande, né, eu senti numa metrópole, Grazi, imagine, né? E pra Campina da Lagoa, que tinha 11 mil habitantes, né, mas eu amo a minha cidade, né, Natal. Então, tudo pra mim era novidade, sabe? Então, assim, fui conhecendo as pessoas e tal. E tem um detalhe também, gente, interessante, que no dia de assumir o concurso, que eu tinha que ir para Laranjeiras, a professora que me atendeu,
ela preencheu, né? E ela pediu para escolher o nome de uma escola. Das escolas de quedas já. Falei, meu Deus, e agora? Não sei, né? Falei, professora, sei lá, marque qualquer uma. Eu não tive tempo de pesquisar, não tenho referências, mas eu preciso dar aula, eu quero trabalhar. Ela me deu a lista, daí eu lembro até hoje. Tinha lá várias escolas e tinha Padre Sigismundo. Eu falei, pode ser Padre Sigismundo, né? Que é o CEPS. Aí ela falou, nossa, uma ótima escola e tal, você vai gostar, beleza. Aí, quando ela tava quase terminando, ela falou assim, professor, me perdoe. Eu fiz a tua documentação errada, eu marquei o nome do Colégio Estadual José de Anchieta para assumir o teu padrão. Eu falei, vou ter que fazer tudo de novo. Eu falei, não, professora, não, capaz, pode deixar essa escola mesmo, eu vou ter que assumir o meu padrão em algum lugar. Não se preocupe. E daí ficou, né, no Colégio Estadual José de Anchieta, ficou marcado, né, para assumir o meu padrão. Nossa, de um erro, então, é a tua carreira em ascensão. Aí, falei, daí eu nem sabia o que era assumir padrão, aula extraordinária. Ela falou, mas você pode pegar aula extraordinária no CEPS. Falei, o que será aula extraordinária, né? Vou pegar. Não sei o que é, mas eu quero. E foi muito engraçado esse dia, sabe? Depois que eu fui compreender todo esse processo, né? Uhum. E assim que eu vim parar em queda, gente, né? E assim, as escolas me acolheram muito bem. Eu não dei aula só no Anchieta, né? Eu dei aula ali no CEPS, no Alto Recreio, na Kennedy, no CEANC, lá no Espigão, no Alto Alegre, enfim, várias escolas. Então foi muito gratificante para mim, sabe? No Imaculado, na época da Magda, pessoa que eu amo, que eu aprendi demais, ela era diretora na época, né? Então a professora Magda Fonseca foi um divisor de águas na minha vida também, né? Na minha profissão enquanto professor, ela me ajudou muito, porque eu aprendi muito na gestão dela, uma pessoa que eu tenho grande carinho, né? Manda um beijo pra ela agora também. Prof. Magda, aquele abraço pra você, ó, sendo lembrada, né? Então significa que realmente marcou, né, na nossa vida enquanto profissionais de educação, né? Eu gostaria que você contasse, você falou assim, eu peguei aulas extraordinárias, né? Como que você fazia, né, esse processo? Porque eu lembro que, é a aula aqui, daí tem 50 minutos de intervalo para ir lá no Alto Recreio. Para quem é de quedas vai saber, né? Anchieta, Alto Recreio. Graças, foram dias bem difíceis, porque nas minhas aulas extraordinárias ficaram picadas, né? Então eu pegava a aula eu não sei o que é, mas eu quero. Mas eu quero. Nós vamos te lascar, eu quero. Mais ou menos isso. Então eu peguei para completar, né, o padrão, tava morando sozinho, precisava, né, de um recurso maior. Aí que eu fui entender também o que eram as aulas. Mas, então, eu tinha as aulas da manhã no Anchieta e à tarde e à noite as minhas aulas se dividiam no CEPS, na Kennedy, no Alto Recreio e por aí vai. Mas tinha um dia da semana que eu, né, não teve como ajustar o horário. Eu dava aula no Alto Recreio à noite, a primeira, até a terceira aula, né? E eu não tinha nenhum meio de transporte, então eu tinha que sair do Alto Recreio e ir para o Anchieta da última aula, à noite, né? Para uma turma de oitavo ou do primeiro ano, se eu não me engano. Então era muito difícil. E tinha uma tarde que eu saía do Anchieta e ia dar aula na Kennedy, né? Tipo, eu tinha 20 minutos para chegar lá. Então, era assim, bem, bem corrido. E eu ia a pé, né? E sol e tal. E pastinha do lado, né? Mas, assim, rádio. Pra mim tava tudo ótimo, né? Porque o professor de inglês, né? Hoje eu não sei, tá diferente, né, David? A tecnologia tá ajudando bastante, né? Quem tá vindo aí, esses profissionais, né? Mas a antiga, assim, era... Lembra do rádio, Grazi? O professor de inglês amava rádio, aquele gente. Porquinho, né? Exatamente. O rádio porquinho, o Pig. Pra ouvir. CD, né? CD. Tem até hoje, Donaton, CD. Isso, aquela pastinha de CDs. Exato. Pra poder ir trabalhar, né? Era bem assim. E você já era bem inovador nessa época, porque assim, alguns professores, né? Eu lembro, eu posso falar por mim, né? O Jaton, né? Nós fomos seus alunos, tivemos o prazer, a honra, né, de ser alunos do David. E eu falo assim que você já inovava na tua época, porque eu lembro que meu ensino médio, meu ensino fundamental inteiro, a gente estuda inglês, passava inglês e você não... Eu tive grandes professores, né? Mas apreço, né? Isso, não tinha um apreço, não tinha aquele negócio do despertar. E você, na tua dinâmica de sala de aula, né, David, eu acho que você era muito diferenciado. A que se deve essa diferenciação? Olha, eu lembro que você gostava muito de fazer dinâmica. Fazer falar inglês. Isso, né? fazer falar. Ai, me dava um ódio. Teve um dia que ele colocou um negócio na testa aqui, daí você tinha que falar pra pessoa, dar as dicas. Verdade, gente, que ódio do David. Aí você ia com uma pessoa que você não conhecia, que você não gostava muito dela. Tinha que falar inglês, perguntar. Isso, tinha que falar inglês com ela. Um negócio na testa ali que ele te grudou na testa. Na verdade, assim, eu devo isso à minha
faculdade, sabe, Grazi? Os meus professores, os meus mestres da FECILCAM, que eu tenho grande apreço, eles já tinham essa visão que você não deveria ser o professor mais do mesmo. Você tinha que ser um professor que fizesse a diferença na vida dos seus alunos. Então, assim, quanto à didática, sabe? Pesquisar coisas diferentes e tal. Então, eu tinha, por mim também, que eu queria ser um professor. Não critico, né, a formação dos meus professores, também tive professores muito bons, né, de língua inglesa e outras disciplinas, mas eu queria que os meus alunos tentassem falar inglês. Essa era a minha grande inquietude, né? Eu falei, por que só praticar a escrita? Por que só a leitura? Tudo bem que num teste de vestibular, em algum concurso, é a escrita, mas eu queria que meu aluno fosse além. Então eu começava do básico, eu exigia que eles respondessem a chamada em inglês, pedir licença, pra ir no banheiro em inglês. É negócio de bathroom, teacher. Lembrou? Então, quem foi meu aluno que tá assistindo lembra disso. Eu pedia pra... eles tinham que pedir pra ir ao banheiro em inglês, responder a chamada, pedir com licença e tal. Então, era prazeroso pra mim ouvi-lo. E quando eles conseguiam falar o teacher, may I go to the bathroom? Ou usar o can, né? Cara, eu ficava extasiado. Você conseguiu. Ele fazia uma festa. Sabe? Fazia passar mais vergonha, na verdade, né? Aqui, ó, eu acredito que muitos não iam no banheiro pra não ter que É verdade, Jonathan. Ou ficava aqui, ó. Ou pedia pra tomar água, que era mais fácil. Né? Mas assim, eu me realizava muito, sabe? Porque era uma coisa simples, mas fazia diferença. E eu falava muito da importância que eles precisariam ter nas suas vidas, tanto presentes quanto futuras, que aprender um segundo idioma era importante. E né, gente? A gente sabe que não é um luxo, é uma necessidade. Hoje em dia é uma necessidade, né? Exatamente, mais ainda. Então, eu sou um grande defensor, né, do inglês, tanto na escola pública, mas também quanto à escola de idiomas, que eu também já tive o privilégio, né, de trabalhar nas duas escolas aqui em Quedas, no CCEA e na Wizard. Então, assim, eu gosto de incentivar, né? Estudem. A escola pública, ela te dá um suporte? Ela dá, mas é pouco. Então, o aluno que, né, sonha e quer seguir uma carreira diferenciada, independente da carreira que vá seguir, ele precisa ter o segundo idioma, né? O inglês, o espanhol, enfim, então... Sobre a tua didática, né, de sala de aula, eu gosto de falar da tua didática e a importância dessa vibração, né? Eu falo assim, a gente volta e meia vai fazer um evento aqui, uma palestra ali, né, com professores. E o aluno, ele tem essa capacidade de sentir se o professor, ele tá ali de corpo e alma, que era uma coisa que a gente sentia, né, sendo seu aluno. Acho que tá aqui a Maria Alice também, que tá nos bastidores, né, Maria Alice? Maria Alice também foi sua aluna. E não tem uma pessoa que a gente converse, que foi sua aluna, que não sinta isso, que não tenha marcado, que essa tua didática, porque não era só o conteúdo, né? Era a forma que você lidava com as pessoas, como ser humano. Isso de você fazer ouvir, eu falo assim, que eu acho que ele vira uma chavezinha na cabeça do aluno, que assim... Opa, eu estou falando inglês, é possível. Então, assim... as músicas, isso, né? eu lembro que... com músicas, exato, Firework. Meu Deus, Firework, gente. Verdade. Eu quase virei cantora por causa de Firework, né? Então, assim, eu acho que você virava uma chave na cabeça dos alunos, assim, que não tem como desvirar. Eu sou a prova viva disso. Eu lembro, assim, que eu fiz o magistério, né? Não tinha conseguido entrar na faculdade ainda. Eu falei, vou fazer a Priscila, né? Que é da gangue. Priscila, beijo, Priscila. Falou assim, faz Selém de inglês, tem Selém de inglês lá no Anchieta. E é de graça. E é de graça, exatamente, né? Esse era o nosso fator, né? Porque há 11 anos, 12 anos, 13 anos. Era 2007, 2008 por aí, né, gente? O Selém, né? Isso, há 13 anos atrás não tinha um tostão, né? Trabalhava 8 horas e ganhava R$200 e, assim, era muito bem remunerado, porque a cabeça que a gente tinha, né, não tinha como receber mais. Né? Exatamente. E aí, eu lembro que fui fazer o Selém de inglês, e foi no Selém de inglês que me virou a chave para que curso que eu vou fazer. Eu falo assim que a inspiração do curso de ir fazer letras português e inglês foi pelo teu trabalho, né? Porque eu achava muito legal, porque até então eu não tinha sido despertada para a educação com o teu olhar de que, nossa, se ele faz a diferença na minha vida, eu posso ser uma profissional assim, que eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu acho que o que valoriza, o que dá sentido à nossa vida profissional é você fazer a diferença na vida das pessoas, exatamente, né? Eu digo assim, que não tem como ser um ser humano bom e um profissional ruim.
Então, tá muito ligado a isso, né? Então, isso sendo faz muito sentido. e conhecendo, né, sermos privilegiados aqui de te conhecer pessoalmente, a gente sabe que você é uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, tá no teu espírito isso, e você transmite isso na profissão, né? E aí a gente vê as diferenças de você ter um pensamento diferente. Eu não estou aqui só pelo dinheiro. Claro, ele pegou as aulas extracurriculares pelo dinheiro. As extraordinárias, mas assim, você entrava em sala de aula e cada turma que você entrava, por mais que estava lá já no zero gasto. Ele tinha vindo lá do Alto Recreio. A pé, esgualepado, você tava ali ainda inteiro, né? Você se entregava para aquela aula, para aqueles alunos, né, David? Muito, Grazi. Nossa, eu tenho memórias assim muito boas, muito positivas, sabe? Eu gosto de lembrar, tenho até alguns registros, algumas fotos, alguns arquivos de aula, sabe? Assim, então, eu lembro muito bem de uma turma da Jo, mãe da Dylan, nossa colega também, né? Feliz do pedagogo! Faz parte da gangue também. E eu dei aula para as turmas no magistério e eu falei, no magistério eu também preciso trazer algo relacionado a isso, né? E eles queriam me matar, mas eu dei um trabalho para eles que eles tinham que fazer um livro infantil em inglês e num formato diferente, eu queria, né? Então, nossa, saíram trabalhos fantásticos. Na época, a falecida Tânia Grisa era diretora. E a turma se empenhou tanto, Grazi. Saíram livros, assim, fantásticos. Livros de tecido, livros em formatos diferentes, em 3D e não sei o quê, com vocabulário em inglês. Falou, olha aí, é possível, né? Então, eles também, no começo, eles ficaram assustados, né? Não, mas já viu, professor? Gente, vai ser material para vocês depois trabalharem até com os alunos de vocês, né? Na educação infantil. Então, assim, depois da realização do trabalho, que deu muito trabalho, nossa, a alegria, né? Falar, olha, é possível. Deu certo. Então, eu gostava de ver, desafiar, né, os alunos, assim, olha, é possível, vocês podem conseguir. Até porque, né, David, eu acho que ninguém cresce sem um desafio, né? Exato. Então, quanto mais o professor, eu tô aqui falando para quem é da área de educação, né, para quem tá entrando, eu acho que você não precisa ser carrasco, porque você nunca foi, eu nunca vi o David na sala dela de mau humor, né? Era sempre... Olha, eu já fiquei, mas não na turma de vocês. É que eu era preferida, ó. A minha turma era preferida, sorry. A turma era comportada. Não, era uma turma bacana, né? É uma turma diferenciada, né? As turmas de Selém têm esse perfil, né? Mas assim, o David, né? Eu já vi você cobrando, já vi você lidando. Hoje você lida muito mais, né? Com problemas, né? Mas você tinha uma forma diferente de cativar, né? Que era através desse realmente olhar como pessoa, né? Tem um ser humano aqui na minha frente que eu preciso corrigir. Eu não posso deixar, né, a indisciplina, porque hoje eu acho que o maior problema da sala de aula é a indisciplina, né, David? Não importa a idade, né? A indisciplina. E isso, a gente entra aqui num caráter que são vários fatores, né? Exato. E que a gente não, como professor, como profissional de educação, a gente não tem o poder de transformar aquilo, mas a gente pode intervir. E você sempre achou formas de intervir que melhoravam o ambiente, né? E aí, eu sei que você é um apaixonado por educação, eu sei que você era um apaixonado por sala de aula, mas aí teve um processo na tua vida que você viveu assim, que foi a direção. Como que veio o processo da direção na tua vida? Como que eu vou largar agora aqui, né, a sala de aula e eu vou assumir um novo compromisso? Foi uma história também meio diferente, né? Porque, assim, eu estava há pouco tempo, né, na cidade e na época, ainda existe, né? Mas na época tinha, assim, todas as escolas as eleições para diretores. E na época ali o pessoal me indicou para sair como diretor. Você vai sair como diretor. Eu falei, eu não. Você vai se candidatar? Eu falei, quem disse isso, né? Eu não quero, eu tô bem em sala de aula. Não, porque, né, a escola precisa de ti, é o teu momento. Eu falei, não, gente, eu tô há pouco tempo, tem professores, né, há muito mais tempo com padrão aqui na escola, tem mais raiz aqui na escola, tanto, não só na escola como no município, né? Então, com mais bagagem, né? Falou, eu tenho muito que aprender nessa minha vida ainda, né? Enquanto professor. Quem sabe um dia, mas no momento não tenho interesse. E eles foram insistindo e foram falando, não, porque a gente te apoia, não sei, e eu fugindo. Falei, gente, eu não quero, né? Deixa eu dar minha aula, que eu gosto. Tô tranquilo aqui tô confortável. Enfim, as coisas foram se desenrolando até que, né, me venceram pelo cansaço. E eu falei, só que eu lembro até hoje, que eu cheguei, né, num grupo de professores e falei, olha, gente, só que a direção, pelo que eu sei, todo líder, ele não lidera sozinho. Se vocês me ajudarem, então, e vamos vestir essa camisa juntos,
eu encaro. Né? Mas eu preciso da ajuda de todos, porque eu tô entrando do nada nisso, né? De paraquedas, literalmente. E daí surgiu, deu certo, né? Assumi a direção, né? Na época com a professora Kika, né? Alcimar, ela cuidava do ensino noturno. E foi um grande desafio, sabe, gente? Assim, quantos alunos tinham na época da escola que você assumiu? tinha... Tu lembra, David? Olha, Porque era bastante. de 1.000, sabe? Porque tinha os 3 turnos, mais as aulas de Selem, mais as coisas. 1.100, 1.000 e poucos alunos. Por aí. E, claro, né, no decorrer desse tempo, né, cortes políticos, né, cortes econômicos surgiram, né? Isso aí a gente não precisa entrar em detalhe. As turmas foram diminuindo e tal. Mas era algo que não dependia da gente, né? Mas, assim, era muito desafiador. O primeiro ano eu sofri muito, assim, no sentido de ter que aprender realmente muita coisa, né? Questão de gestão, da parte burocrática, a parte financeira, que suga muito tempo do diretor e é uma baita responsabilidade, né? Porque a escola, ela tem esse viés, essa organização, né? Enquanto instituição como qualquer outra, né? Ela tem o lado financeiro, o lado pedagógico, que é o mais importante. O coração da escola, né? Exatamente. O administrativo. Então, de repente, eu me vi liderando um grupo grande de alunos, mais de quase 140 professores, funcionários. Então, era muita novidade, era muita informação para minha cabeça. Falei, meu Deus, mas eu pensava assim, nada era por acaso também. Falei, acho que Deus não me colocou aqui do nada, né? Algo eu tenho a fazer aqui nesse ambiente, né? Então, que eu possa fazer a diferença. E eu lembro que, mais uma vez, quem entra em cena, a minha mãe. Parece que ela previa algumas coisas. Não entre que você vai viver nessa escola, porque você já vive nela. E você não tem tempo, e não sei o quê. Falei, até mãe, hoje. Mas é um desafio, mãe, vamos lá. Mas, enfim, né, a mãe ficava preocupada, mas me apoiava. Inclusive, né, ajudou a fazer campanha, pulou junto no dia da comemoração. Eu lembro muito bem a gente ter comemorado dentro dele. A mãe dele subindo lá a rua, gritando. Verdade. Ela se empolga mais do que eu, né? Na verdade, essa tua empolgação, né, David, vem da tua mãe, né? Tua mãe tem uma força, assim, tremenda de vida, né? Ela tem uma energia, assim, e uma facilidade para amizades que é impressionante. Gente, a minha mãe conhece mais pessoas inquietas do que eu. Porque tem gente do nada, conheci tua mãe. Falei, de onde? Né? Então, assim, mercado, praça, escola, né? O que o pessoal fala de network, a Dona Maria dá aula, né? De network. Então, ela é uma pessoa muito querida, né? Tudo que eu sou, devo realmente a ela, né? Minha formação, meu caráter, né? Então, é isso, né? O mais legal de ver você atuando na direção é que mesmo você, quando você entrou como professor, você sempre dava o teu melhor, sabe? E a gente nota que na gestão da escola, você também não quer que a escola... Você quer resultado, né? O objetivo é que a escola seja a primeira. Você Exato. não tá satisfeito em ser o segundo, ocupar o segundo lugar de escola. Você precisa estar em foco. Sabe, Jonathan, às vezes não é nem a colocação. Claro, eu sou um pouco competitivo, não nego, né? Você joga Uno com ele. Joga Uno pra te ver. Joga Uno comigo pra ver, né? Mas enfim. Mas assim, eu gosto de ver a escola em evidência. Parece que eu preciso mostrar, eu tenho essa necessidade de mostrar para a sociedade que ali tem um potencial de alunos, de professores muito bom. Esse era o objetivo, sabe, Jonathan? Quando eu assumi a liderança, a gestão, né, escolar. Eu queria repaginar aquela visão que as pessoas tinham um pouco distorcida na época, né, por outros fatores, né, da escola, porque ela tinha realmente uma visão um pouco negativa perante a sociedade. Falava, acho que a primeira coisa que eu tenho que lutar é mudar um pouco a imagem do Colégio Anchieta. Então, eu lembro assim que eu era aluna do CEPS e quando alguém fazia alguma coisa ruim, né? Era quem? Vai ser expulso. Vai pra onde? Pro depósito do colégio Padre José da Anchieta, né? A gente via o pessoal da Anchieta na rua, a gente tava com medo deles. Eu ouvi essas histórias, né? Assim, eu trabalhava ali, foi a primeira escola que eu trabalhei, e eu via e me doía aquilo enquanto professor também, né? Daí eu conversava com alguns alunos, tinha alunos, assim, indisciplinados e difíceis, mas a gente estava tentando contornar, né? Dentro da sala de aula, porque a gente via potencial, né? E também uma coisa que eu quero destacar, gente, assim, quando falo em gestão escolar, uma coisa que me ajudou muito, sabe? Foi o fato de, grande parte da minha vida, eu ter feito parte não só quanto participante, mas também à frente, né, da Pastoral da Juventude. Porque a minha vida em Campina da Lagoa era isso, né? Era viver nos grupos de jovens, na PJ, né, tão amada, que eu tenho um grande orgulho de ter feito parte de tudo isso.
Então, a PJ e o Cursilho, eles me deram, que é um movimento também de igreja, eles me deram uma base muito bacana. Muito bacana mesmo, assim, de liderança, sabe? Porque eles trabalhavam muito essa liderança protagonista, pessoas, né? De pessoa, isso, de fazer a diferença. Então, hoje, até na minha gestão de sala de aula, eu trazia muita coisa de vivência do grupo de jovens, da Pastoral da Juventude. Então, isso me deixava até muito o projeto, feliz. né? O Vivencial, que a escola teve premiação, menção honrosa, né? Você trouxe de lá, né, David? Exatamente. Então, eu queria trazer insights, assim, umas coisas para dentro da escola, boas, mas que os alunos não tinham vivido isso dentro da escola. Então eu falei, é possível ter vivências diferentes no ambiente escolar. É claro que eu não vou esquecer do pedagógico, de compartilhar o conteúdo, o conhecimento científico adquirido. Mas eu queria que os alunos eles tivessem a oportunidade de vivenciar outras coisas, né? E eu queria que eles se destacassem. Você é capaz de fazer isso, vai lá, faça, destaque, você tem que brilhar. Então, a gente fala que a escola é o que é hoje porque tem gente que acredita nela e teve pessoas que viram o potencial. E assim, a ideia era, vamos fazer com que esses alunos sintam-se pertencentes ao Anchieta, que realmente seja uma família. Que não é à toa que a gente usa essa hashtag orgulho de ser Anchieta, que está no nosso muro, que está nas nossas postagens. Eu queria que o aluno do Anchieta tivesse orgulho do uniforme que ele usa e tal. Bati no microfone aí, fez o eco, né? E fala, não, realmente, é uma escola que se preocupa comigo, com os meus sonhos, com a minha vida, com a minha carreira. Eu queria que eles sentissem isso. Né? Opa, é uma escola diferente. É uma escola que se preocupa, né? Que está olhando também o além. Formação enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, isso não tem dinheiro que pague, sabe, Grazi? Porque é difícil lidar com indisciplina, é difícil lidar com estudantes que não têm interesse em aprender, né? É muito difícil ensinar para quem não tem interesse em aprender, né? Esses dias nós estávamos falando sobre isso, só que aí quando você vai... aí tem o detalhe de você olhar para o ser humano, né? Você vai olhar a vida dele depois da escola. Exatamente. Para quando ele chega em casa, né? O ambiente dele, onde ele está lá, né? Porque os alunos que estão lá na nossa sala de aula, que estão no colégio, eles são reflexos da casa. Né? Então, exatamente. Quanto mais e hoje, né, vocês trabalham também muito isso, a questão de trazer a família para a escola, né? Isso. Eu acho que foi aproximado muito e o que fez muita diferença é aproximar a família para a escola, trazer para o processo escolar. É um pilar fundamental, né, Grazi? Assim, então, quando a gente convoca os pais para as reuniões, para buscar os boletins, é 100%, assim, sabe? Então, eles são muito participativos e se não tiver essa parceria de escola e família, hoje, né, Jonathan, a gente vive um contexto da era digital muito forte, né, Grazi? Então, é mais um agravante que a gente tem que não lutar contra, mas saber adequar. Porque tecnologia e questões digitais, muitas coisas vieram para ficar e para melhorar a nossa vida, né? O podcast é um exemplo disso, não estaria aqui, né? Mas para trazer mais comunicação para as pessoas, possibilidades. Mas as questões ali das mídias digitais, de alguns aplicativos, a gente tem que mostrar, é legal? É legal. Né? Mas na escola isso não é possível, existe vida além disso, essas redes sociais, esses aplicativos, eles uso excessivo, né? Eles vieram para agregar na nossa vida e não tornar o nosso estudante alienado. Então, são muitas horas destinadas a isso, né? Quando ele não está na escola. E os pais também sofrem com isso. O que a gente vive? Lutar contra? Não. Mas saber adequar, saber aconselhar, conscientizar, trazer eles para uma realidade. E a gente sempre fala, gente, o mundo, ele é real. O mundo é real, as dificuldades são reais. Né? O mundo lindo, perfeito, lá atrás das telas é outra coisa. Aquilo é virtual. Vamos pôr os pés no chão, vamos sonhar, vamos correr atrás do sonho. Né? Ele não vai chegar do nada, né? Então, é legal participar de toda essa era, claro que é, né? Mas ele tem que entender que o estudo é o que transforma, que o professor é a ferramenta mais importante de busca no momento na sala de aula. Eu sempre digo isso para eles, que os meus alunos até me tornam assim repetitivo, mas a ferramenta de busca na sala de aula mais importante é o professor. Claro que ele pode interagir com uma ferramenta digital, sem dúvida, né? E hoje a gente também traz isso para a sala de aula. Isso, né, chegou na sala de aula com a explosão aí da pandemia, muitas coisas, né, Grazi? A tecnologia deu um salto grandioso. Mas essa é
a luta, mas no sentido de ressignificar a era digital pro lado positivo, né? Como estudante. O que eu falo assim, geralmente, a gente não tem como isolar eles disso, Exato. não vai ter como, mas a gente tem que explorar muito mais a ferramenta, né? O pessoal fala, olha lá, abre teu aplicativo agora, abre teu celular e veja quantos aplicativos tem. Além de mexer no Instagram, Facebook, Kawá, TikTok, redes sociais, o que mais você sabe fazer com esse equipamento? Você sabe fazer uma edição? Você sabe abrir um Word? Você sabe utilizar Excel? Não sabe. Ferramentas que Exato. são do mundo real, Aham. né, que a gente utiliza. E aqui, né, enquanto gestora da Unopar, a gente vê assim que a maior dificuldade das pessoas que vêm para o EAD não é o conteúdo, é utilizar a ferramenta tecnológica para estudos. Para estudos, Porque bem isso. o que a gente sabe fazer é mexer no Instagram, que claro que aquilo lá é uma ferramenta que foi criada para ser fácil, para ser qualquer um. Entretenimento, né? Entretenimento, Uhum. né, para uma pessoa de 10 anos mexer, mas para uma pessoa de 80, 90 anos mexer também, né? Então é intuitivo, não precisa usar nem 5% do cérebro para utilizar a ferramenta, Exatamente. né? Isso que você falou é a questão da geração, né? Isso gera um conflito geracional, né? Porque nós temos todas as gerações que acessam. Mas dependendo a forma ou para que, gera até um conflito geracional. Ah, você é brega e você não sei o que e tal. David, venha pro Instagram! Eu sabia que vocês iam falar isso. Ai, ai. Eu sempre falei assim, ó. Na verdade, o Threads, pra quem já tá no Threads, Ai, ele meu não Deus, sabe o que que nós é estamos isso? falando, tá? Mas eu avisei. Isso aí flopou. Eu avisei pra ele. Não, mas eu avisei pra ele. Não flopou porque você não tá lá também, né, David? Porque tem. Jonathan. Jonathan. Assim, ó, eu postei lá acho que minha segunda publicação no Threads foi, meu Deus, como é que explicarei o Threads para o meu amigo David, se nem no Instagram ele tá ainda decentemente, né? Mas assim, é a evolução mesmo das ferramentas, né? Exatamente. Porque você não vive para as redes sociais, né? Elas são consequências do trabalho, né? Exatamente. E eu acho que isso é importante. Eu né, ia também. dizer, só que a gente fala, não é ruim, até porque a escola, né, o colégio Anchieta, ele está nessa amplitude porque você começou a trabalhar, né, Uhum. a questão de mostrar. Exatamente. Eu acho que agora que a intenção, o pessoal utiliza muitas redes sociais para vender, né? Ah, venda. Mas você também vendeu uma ideia, né, e as pessoas compraram, e estão comprando ainda da escola através das redes sociais. Exato. Então, tudo que vocês fazem, desde adquirir A gente um compra objeto, livro, um material. A gente tá postando. Isso. Uma cadeira, uma mesa que foi reformada. Mas A gente assim, gosta os alunos, né? Isso você fala, a gente quer que eles se sintam pertencentes. Quando eles estão vendo esse movimento lá, é isso que gera o pertencimento. Né, David? Exatamente. E foi essa a intenção. Lá na época do Facebook, quando tava no auge, eu falei, o Fernando que deu a ideia ainda, o secretário, a gente podia criar uma página para a escola. É possível? Como é que é? Ele explicou e tal. E a partir dali, nossa, eu adorava postar. Eu nem postava mais para mim, eu postava só para a escola, né? E eu queria mostrar para os pais e para a comunidade, olha o que a gente está fazendo, gente. É educação pública de qualidade, acreditem, é possível. E foi ali que a gente foi mostrando os talentos do Anchieta, as possibilidades. E realmente, tem um professor que questionou o dia, David, por que você vende tanto a imagem da escola pública? Eu falei, porque é a minha realidade, é coisa que eu acredito. E a gente tem que mostrar que uma escola pública, ela tem 1001 possibilidades. E eu quero mostrar para Quedas o que os alunos do Anchieta estão fazendo. Né? Eu me sinto feliz de evidenciar que tem aluno bacana ali lutando, buscando, se envolvendo em projetos, né? Então eu acho muito bacana. Eu até penso que a gente tem uma falha, inclusive eu quero corrigir isso. A gente só posta vamos dizer assim, as coisas que a gente realiza. Passou da hora do Anchieta também postar conteúdo, sabe, Grazi? Até teve um momento que a gente começou a fazer, depois a gente esqueceu, sabe? Compartilhar conteúdo, sites para estudo, inclusive, né? Vou até pedir seu auxílio daqui uns dias o Anchieta também tá mostrando bem de ideia de conteúdo, vamos dizer assim. Até porque, para quem não estiver no Anchieta, viver um pouco dele, né, David? Ser agraciado por ele. E você passou por transição de carreira, né? Professor, direção. Mas o Anchieta também, enquanto está aí, né? Passou também por uma transição, né? Que foi a transformação do Colégio Integral. Eu gostaria que você contasse um pouquinho também da história da transição, né? Do Anchieta no ensino regular para o integral. Exato. Então, essa transição aconteceu no ano de 2020,
Né? No ano de 2018, no auge bom, né? Então, assim, quando ali em meados de 2018 e no ano de 2019, naquele contexto, né, político e também ali educacional, havia-se um grande discurso de fechamento de escolas, né? Por causa do georreferenciamento, por causa do distanciamento entre algumas escolas, turmas pequenas que poderiam caber ou tanto numa escola quanto na outra. E nós temos uma proximidade, né, geográfica, nós e o CEPES, né, bem próximo ali, né? Então, querendo ou não, a secretaria lia isso de uma forma, né? Dá pra tirar futuramente, quem sabe, né? Não falou assim, não, vamos fechar, não. Mas a gente sabia que a gente... Não dá pra fazer isso da noite pro dia, né? Exatamente, que é um processo, né? Então, tinha muitos alunos em ambas as escolas. Mas a gente começou a abrir o olho e falou, precisamos ofertar algo diferente, né? E aí, Grazi, é uma história muito interessante. No ano de 2019, nós fizemos uma enquete com os professores, né, e tal, e estavam surgindo as ideias de escola militar. Falou, não tem quedas e tal. Não era bem a vibe, assim, que a gente estava querendo, mas para se manter enquanto escola viva. Vamos ver o que dá. E não deu em nada, porque veio o ofício veio negado, dizendo que Laranjeiras estava possivelmente abrindo uma escola, Cascavel outra, a queda estava no meio, e era um processo, né, de implantação que estava se iniciando e no momento não era possível. A gente compreendeu... Tem verba diferente, assim, para quando passa por essas transições ou não, David? Não muito. Assim, eu não sei a realidade da militar, mas da cívico-militar. Mas para o integral tem umas diferenciações, sim. Já até vou tocar nesse assunto depois. E aí, Grazi, né, não deu certo e tal, e eu lembro até hoje que eu estava num curso em Foz do Iguaçu, né, a gente estava se encaminhando no ônibus para ir para o curso, para a formação, e o professor Lídio, né, que era na época ali o chefe da educação, né, do Núcleo Regional de Laranjeiras, ele me parou na escada e falou assim, David, cívico-militar ou militar não deu certo, mas e se fosse integral? Daí meus olhos brilharam, falei, interessante, professor Lídio, né? Conta mais. Você já tinha escutado sobre isso? Bem assim, de leve. Que nem quando soube da placa Quedas do Iguaçu, né? Exatamente. Então, assim, tava começando o movimento, né? Vamos pra lá. E tal, né? Falei, interessante, vamos conversar mais sobre isso. E ali a gente foi, né, conversando, e ele veio até Quedas fazer a assembleia com os pais e explicar como que poderia ser isso. Então, ele e a equipe dele na época, né, e também junto com a sede, viu Anchieta como uma escola com potencial para se tornar uma escola integral. E eu conheci por cima a proposta, enfim, e achei muito interessante, mas aquilo me causava medo, muito medo. Desconhecido, né? Era desconhecido. Eu falei, poxa, a gente vai perder aluno, o aluno não vai querer ficar o dia inteiro estudando, meu Deus, como é que vai ser isso? Vai fechar o noturno, misericórdia, e agora? Então aquilo me causava pânico, sabe, Grazi? Assim, eu ficava... Até porque o noturno, eu acho que ele reforçava a escola, né? Exatamente. Ele também estava passando por um período de transição e de redução de alunos também, sabe, Grazi? Então, foi um mix ali, né? As turmas já estavam diminuindo, então tinha mais escolas que ofereciam noturno, né? Além do Anchieta, tinha o CEPES, o Alto Recreio, a Pindorama, enfim, o Sebja, né? Então, de repente, havia muita escola para pouco público. Então, isso também tem que ser olhado. A gente tem que entender algumas situações, né? Então, o alunado foi diminuindo. E aí, Grazi, no dia da Assembleia, que foi no Centro Cultural, né, em 2019, em dezembro de 2019, depois que ele terminou, houve a votação e os pais, de forma unânime, aceitaram a escola integral. Misericórdia, né? Eu achei que não ia, né, dar nada, assim, né? Eu falei, tá, vamos lá, vamos encarar isso. E houve a transição, né? Nós dormimos escola regular, acordamos integral, né, no ano de 2020. Tivemos uma semana, assim, de imersão no curso da Integral em Curitiba, com toda a equipe escolar. Isso que eu ia te pedir. E sobre a equipe escolar, quando chegou, assim, a falar, vamos... isso causava em alguns também angústia, medo, insegurança. Porque é um processo de trabalho diferente tanto para o professor, né, David? Então, assim, grande parte tinha mais medo e insegurança do que não. Né, tinha uns, não, vai dar certo e tal, mas aquela coisinha ainda meio... Gente, a semente da dúvida pairava. Vamos conhecer, vamos ver o que dá. E lá fomos nós, em fevereiro de 2020, para Curitiba, né? A equipe, né, dos professores, equipe pedagógica, todos para um curso, né? Para conhecer o que seria a proposta do Paraná Integral, que é o nome do programa com o qual a gente faz parte.
E já no primeiro dia eu já fiquei encantado. Falei, é isso, é essa modalidade Brilhou de o olho. ensino que eu acredito, né? E até ouvindo relatos de outras escolas que já eram integrais no Paraná, as experiências, né? Então a gente passou ali por uma formação que era o ICE na época, Instituto de Corresponsabilidade da Educação. Essa equipe, Grazi, eles são do Ceará. Por que do Ceará? Porque esse instituto é de lá e o Ceará hoje é uma referência de escola integral no Brasil. Nossa. Eles são precursores da escola integral. E eles têm resultados fantásticos, né? Porque eles vêm de uma cultura maior de educação em tempo integral. E eles têm toda uma organização, um material, um preparo para realizar com novas escolas em todo o Brasil. Eles dão essa consultoria, vamos dizer assim, para o método para a implantação. Então, eles nos acompanharam durante 3 anos, né, de implantação, junto com a Secretaria, né, da Educação. E foi aí Teve que até um intercâmbio deles, né, aqui? Exatamente, vieram alunos, né, de São Paulo, de Goiás, do Ceará, para as escolas integrais. A gente teve a honra de receber alunos protagonistas, né, desses estados, que eles iam interagir com os alunos, com os pais, né, mostrar também a organização, os clubes de protagonismo. Então, foi, assim, um mês fantástico, sabe? Nós estávamos vivendo o auge e os nossos olhos brilharam, sabe? Então, assim, teve alguns da equipe que não permaneceram, né? Mas não, né? Falaram, não, David, olha, talvez não seja bem isso que eu acredite, ou, né? Ou por questões também pessoais, porque daí o professor tem que ficar 40 horas na escola integral, né? E não abrindo possibilidade de trabalhar em outra escola. Então tem que ser uma dedicação exclusiva, isso mexe também em horário. Então a gente entendia também, né? Ia mexer com muita gente. Mas também outros vieram para conhecer, né, professores novos. Então foi uma transição muito bacana. E ali, né, em março de 2020, pandemia, né? Então foi um balde de água fria, foi aquela loucura. Mas a gente foi mesmo assim, né? Reaprendendo, e educação em forma híbrida e online e tal. E, né, foi passando 2020, 2021, né, e meados ali de 2022 voltando. E hoje nós estamos no 4º ano, né, da educação integral. Já passamos ali o período como que eles falam? Da sobrevivência, que eles falam, o 3º ano é o ano da sobrevivência, né? E da replicabilidade também. Então, hoje está consolidado, né? Pelo menos, ou estamos buscando a consolidação da educação integral no município, né? Mas quem ficou... Claro, teve alunos também que saíram, né, Grazi? Não se adaptou. Que não se adaptaram. A gente fala, né? É que nem o EAD, né? O nosso caso do EAD, né, David? Realmente, o EAD não é para todo mundo. Não é verdade. O integral não é para todo mundo. O cívico-militar não é para todo mundo, mas tem público para todos, né? Para todas as áreas. Exatamente. E o que eu acho fantástico em Quedas, sabe, é que tem essa variedade, entendeu? Da educação, né? Tem a educação, né? O ensino regular, o ensino integral, o cívico-militar, as escolas do campo, a educação indígena, o IFPR, o magistério, o ADM. Tem muita coisa, né? Escolas particulares, né? Então, assim, o estudante de Quedas tem esse privilégio. Fala, não, eu experimentei essa realidade, não me adaptei, vou para essa. Né? Porque municípios menores é apenas aquela escola, apenas aquele modelo de educação. E Quedas oferta tudo isso. Então, eu acho um leque muito bacana. Né, eu até lembro que quando a gente participou, né, do Quedas 2030, ali organizado pela SIC, né? Que a gente estava com a tarefa, né, de mostrar para as outras pessoas por que morar em Quedas do Iguaçu. Eu lembro que a bandeira que foi levantada de imediato ali era essa variedade educacional que a gente possui em Quedas, né, David? Exatamente. E a educação do campo também muito fortalecida, né, assim, porque nós temos muitos alunos hoje, né, da educação do campo, então isso é bacana demais em Quedas, sabe? Essa oportunidade, esse leque de opções para o estudante, para a família também, né, Graça? Que é uma decisão conjunta, né? Eu queria te pedir, assim, para quem não conhece, né, a realidade da escola integral, o que muda? Primeiro, elenca, assim, uns 5 passos da mudança do integral, assim. Nossa, tem uma variedade. É uma ruptura muito grande para a equipe, mas muito mais para o estudante. Então, ele passa a ficar 9 horas dentro da escola. Então, de 5 aulas diárias, ele tem 9 aulas diárias. Ok. Né? Então, o aluno entra às 7h30 da manhã. Ele tem um horário de almoço, né? A partir das 11h50. Almoça na escola. Que por sinal, o lanche da escola hoje é maravilhoso. Eu vi fotos. Né? Isso a gente fala me causa uma certa inveja, assim, né? no meu tempo. Não tinha. Viu, não mas, feijão com arroz.
Pois é. É lasanha, panqueca. Cachorro quente, né? Não é sempre, mas de vez em quando a gente capricha, né? Mas de forma geral, a merenda escolar, ela melhorou muito. Mas no integral, a gente faz algo a mais, né? E a equipe do Anchieta, gente, da cozinha, eu quero abrir um parênteses aqui e mandar um abraço, um salve para todos os nossos funcionários, agentes educacionais 2, que abraçam, tá ali, né? Que abraçam essa causa, que ficam o dia inteiro naquela cozinha. Eles estão fazendo, Grazi, o café da manhã, já pensando no lanche da manhã e já pensando no almoço, e eles não param, né? Então, um abraço para toda essa equipe maravilhosa do Anchieta, dos agentes educacionais, tá? Não só os agentes Zoom, também o pessoal da secretaria, senão vai causar ia dizer, vai causar discórdia. O pessoal da secretaria, fantástico também, um salve para eles. A equipe dos professores, que eu defendo muito, nós temos uma equipe maravilhosa, sabe? Assim, que acreditam no poder transformador da educação. A equipe pedagógica, a equipe gestora e os nossos estudantes, nossos pais e os amigos da escola, né? Que vocês são muito parceiros, né? As parcerias que existem por aí. E voltando ali para o Anchieta, gente, na realidade, no integral, ele almoça e tem o lanche da tarde, a gente tem mais 4 aulas à tarde, e muita gente tem essa visão um pouco distorcida de que de manhã é aula e à tarde é projeto. Não, são disciplinas diferentes que elas se mesclam tanto de manhã quanto à tarde. Né? Então, há uma ampliação da jornada de estudo do aluno nas disciplinas da base nacional curricular, né? Que é o português, a matemática, história, geografia. Há uma ampliação dessas disciplinas, mas também outras disciplinas, né? Que algumas já são comuns para todas as escolas, que é a educação financeira e tudo mais. Mas qual o diferencial ali? O projeto de vida, né? Que é a centralidade do programa do Paraná Integral, da escola integral. O que é o projeto de vida, David? É tornar o nosso estudante, Grazi, como protagonista da sua história, como líder mesmo, sabe? Então, ali é muito conversado sobre sonhos, onde o nosso estudante quer chegar. Não é que nós vamos realizar o sonho deles, longe disso, mas a gente aponta caminhos. A gente fala, ó, isso é possível, vá por aqui, vá por ali, potencialize dessa forma. Então, as aulas de projetos de vida, elas são essenciais, né, nesse sentido. As aulas de protagonismo, né? Qual a tríade hoje, né, dos pilares ali para a educação integral? É tornar os nossos adolescentes autônomos, no sentido de saber, né, liderar alguma coisa, ter autonomia para decisões, né, ser solidário, que é uma das bandeiras também, né, trabalhar realmente a questão da empatia, se colocar no lugar do outro e ser competente, né, as competências, principalmente as competências do século XXI, né, que são várias, é um grande estudo em cima disso, né, mas preparar ele para que ele saiba ter uma comunicação discursiva, para ele ter argumentos, para ele também inseri-lo na era digital com responsabilidade. Não é à toa que tem as aulas de robótica, de pensamento computacional, né? Inclusive, essa semana a gente recebeu a notícia que uma das nossas alunas foi selecionada para a fase estadual de robótica com projeto, então a gente está muito feliz. Fora o intercâmbio, né? Eu ia falar, já que falou disso aí, vamos falar das coisas boas, né? O que tá rolando aí no Anchieta. Deixa eu fazer um comentário antes. É que assim, o Anchieta hoje, até você acho que já compartilhou com a gente que o pessoal fala, tem vaga, como é que faz para entrar e tal? Porque você mostrou tanto resultado que parece que é selecionado as pessoas que estão fazendo isso. Nada melhor do que mostrar os resultados. Exatamente. Né? E aí eu também queria que você explicasse como que faz para entrar no Anchieta. Qual é o processo? Gente, é importante falar isso. O Anchieta é uma escola pública como outra, apenas oferta educação em tempo integral. Né? Então, assim, claro que dentro do que a lei nos ampara, a questão de número de vagas por turma, né? Isso a gente segue à risca. Mas assim, hoje, por exemplo, tem vários pais já me parando na rua, falam, como que faz, né, para eu conseguir uma vaga lá e tal. Olha, eu quero pôr minha filha lá, porque eu acompanho as redes sociais. Foi aí que deu um clique. Falei, opa, divulgar a escola é interessante. Porque eu não preciso ficar indo mais nas escolas, falar, olha, gente, batendo na porta, vamos lá. Gente, eles estão vindo porque Quedas do Iguaçu merece. É fruto de um trabalho, de mostrar resultado. Falei, olha que interessante, gente. Né? E o pai também, eu vejo pro lado do pai, né, Jonathan? Claro, infelizmente ainda há alguns que enxergam a escola como um depósito. Mas a maioria deles, Jonathan e Grazi, enxergam como possibilidade. Sim. Não, eu estou trabalhando o dia inteiro, mas o meu filho está estudando o dia inteiro. Isso é muito bacana. Né? Eu sei que ele está numa escola, que ele tem alimentação adequada, está assistido, está ali sendo atendido por uma equipe, né?
Legal frisar, Grazi e Jonathan, que não tem aula vaga na educação integral, nunca teve uma aula vaga. Os alunos sempre são atendidos. Isso é fantástico, gente, porque é um ganho muito grande. Né? Não que a aula vaga, né, seja culpa do professor, não. Que o professor fica doente, como todo ser humano, né? Tem que ir pro médico e tudo mais. Lá não ficam. Eles ficam, mas assim... Lá não tem esse negócio. Proibido atestado. Não pode chegar daí. Na sala de professores tem um recado atrás da porta que é proibido pegar atestado. Assim, quando a gente fala isso pros pais, os olhos brilham. Né? Então, quando a gente sabe que o professor vai faltar, ele já sinaliza, a equipe se organiza, né? As pedagogas ali já... Você vai para a sala de aula? Eu vou para a sala, a Elisa vai para a sala, né? A diretora auxiliar, as pedagogas. E o legal é que tem um professor, gente, todo professor do Anchieta, ele tem uma carga horária complementar. Ele não fecha as suas 30 aulas com aulas. Há uma sobra de 3 horas aulas que ele fica à disposição da escola. Nossa, que legal! Ele pode fazer pesquisa, ele pode fazer um projeto, ele pode ir para uma aula quando o professor falta, porque em outro momento ele que vai precisar faltar. Então há essa troca. E a gente deixa isso muito claro pro professor que assume, ó, aqui é assim, não tem aula vaga, quando precisar nós vamos te chamar, né? E eles já sabem, né? E às vezes torcem para que não tenha um professor que vai faltar. Já é até assim, momentos cômicos na sala dos professores, né? Mas a Silvana, nossa querida pedagoga, e a Lourdes, sempre elas tentam distribuir de uma forma harmoniosa, não sobrecarregar o mesmo professor. Você já foi, vai pra ele. Claro, dentro das possibilidades dos dias, né, disponíveis ali. Então, mostrar resultado, como o Jonathan falou, é importante. E eu não tinha essa visão, Jonathan. Não tinha, sério mesmo, sabe? Eu achava que vamos seguir a nossa vida e tal. Mas quando a gente começou a mostrar realmente os resultados de uma escola pública, que isso que me encanta, sabe? Assim, falei, gente, é isso mesmo, a gente tem que mostrar que a escola pública também dá resultado. E nós temos em quedas várias escolas que trazem resultados muito positivos, né? E acreditar na educação pública de qualidade, que é possível, por mais que às vezes a gente tenha desafios e questões assim, que entra a questão de governança, enfim, mas nós primeiros temos que acreditar que é possível, através do nosso trabalho, na transformação que a gente pode fazer na vida do aluno. Então, é isso que me fortalece. E eu não estou dizendo que nós não temos desafios na escola, gente. Nós temos muitos desafios, sabe? A gente tem muito que avançar, muito que melhorar. Em questões... Até em estrutura, né, David? Meu Deus, falar em estrutura, então, né? A escola mais antiga do município, tá para ser uma reforma, né? Mas ainda... Tá quase, tá tramitando. Governo, bora! Vamos ajudar o Anchieta! Ratinho, alô, Ratinho! Aquele abraço! Ratinho aqui na aí, ó. Isso, vamos fazer um corte especial. E a galera que tá assistindo, os pais, vocês estão convocados para marcar o Ratinho, para ele ajudar, né? A gente estruturar, né? Porque eu falo assim, pedagogicamente, em gestão, os alunos, eles tá, né? Exato, né? Olhar, porque, gente, o futuro tá dentro desses lugares, né? Então, sabe, a gente precisa investir. Eu não consigo enxergar outros caminhos para transformar a realidade a não ser pela escola e pela educação. Eu não consigo enxergar outras. Claro, pode até ter, entendeu? Mas como a gente tá tão inserido nesse meio, parece que a gente tem que provar para os alunos e conscientizá-los, ou melhor, não gosto muito da palavra conscientizar, eu prefiro sensibilizar. Isso, tem que sentir. Exato, é a educação que vai transformar a sua vida e ponto final. Se não acreditar na educação, o futuro e o presente, né? Estão comprometidos. Estão comprometidos. E eu ia tocar nesse ponto aí, David, você já me trouxe, na verdade, porque... a gente fala assim, a educação é a porta de mudança. E olhando para o teu currículo, porque eu fiz questão de falar todas as áreas de formação e que você ainda busca enquanto profissional, porque, gente, não tem como a gente trabalhar com educação, e aqui agora vai meu recado para os professores, né? Não tem como trabalhar com educação, com a formação que você teve há 10, 20 anos atrás, e achar que você está garantido com isso. Exatamente. Porque está tendo muita mudança, está tendo muita inovação, e a gente precisa acompanhar isso. E como que vai ser acompanhado? Através da formação, através da educação. Formação continuada, né? Formação continuada, exatamente. Então, o colégio, por exemplo, recentemente que fez o primeiro, né? Vocês, né, são encabeçadores aí dessa ideia. Teve outros órgãos que abraçaram a ideia, mas abraçaram por quê? Porque viram que tem sentido, porque faz sentido trabalhar isso. Da onde que vem isso? Vem das tuas especializações, né? Não tem como a gente não ligar isso, né? Ah, por que tem tal coisa lá? Por que o David apronta isso?
Porque ele tá indo respirar, porque ele tá indo beber de outras fontes, né, David? Uhum. Então não Uma tem coisa como que eles trabalham abandonar. muito, né, são os ODS, né? Exatamente. Uma visão de longo prazo aplicada na escola hoje, né? E olha, Jonathan, eu digo uma coisa, que essa bandeira eu também gosto muito, né? A sustentabilidade, os ODS. Então, isso me fez virar uma chave também, né? Mudar a lente, claro, não saindo da educação, mas atrelando a educação para uma educação sustentável. Então, quando surgiu a oportunidade, né, de que nós conhecemos os ODS através dos projetos da INGE e tal, nós ficamos encantados, né? Assim, meu Deus, falei, gente, olha que bacana, vamos fazer um projeto e tal. E dali para frente, todo ano a gente vinha com um projeto diferente e tal. E esses projetos envolviam muitos alunos, né? E nós sabemos hoje, e tem muita gente ainda, infelizmente, que não conhece a importância desse trabalhar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, declarados pela ONU em 2015, na Cúpula da Terra, enfim. Isso é um pacto global, gente. É um pacto global e ele tem que ser trabalhado. Sabe? Ah, mas é muito distante, vamos deixar para as grandes empresas. Parece que quando fala em impactos ambientais, parece que a culpa é só do poder público, é só a empresa. Gente, não só é. A privada que vai ter que se preocupar. Somos nós, são as nossas ações. Então isso me fez pensar, falou, opa, é algo que eu quero estudar mais, fui me encantando muito, né? E busquei, né, estudar, e estudo ainda as questões de sustentabilidade e tal. E nós trouxemos isso para a escola. Ó, gente, nós temos que conhecer isso, né? Vamos trabalhar com todas as turmas, vamos envolver os alunos. E me fez lembrar, sabe, Grazi, essa semana eu terminei de ler um livro muito interessante do Daniel Goleman, que é chamado Foco, né? Mas assim, foco em todos os segmentos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, enfim. E, gente, quando eu estava quase terminando os últimos capítulos lá, que falava sobre liderança, enfim, ele trouxe isso, sabe? Ele traz de forma muito clara que líderes, não importa, né, o seu segmento empresarial, administrativo, educacional, os líderes que não estiverem com olhos abertos para as questões ambientais, sustentáveis, né, eles estão deixando uma lacuna muito grande na sua carreira, né? Então, há uma necessidade hoje urgente de preparar pessoas, né, de estar fomentando discussões de sustentabilidade dentro das empresas, nas escolas, em casa, né? Principalmente porque a gente precisa... Começa lá na ali, casa né? que começa, né? Com exemplos simples. E eu achei o máximo ele trazer isso. Por quê? Porque é um foco que você tem que ali manter também dentro da escola. E ele traz a escola, sabe? Nesse contexto. Que é dentro da escola que você pode, através de exemplos e de ações, né? Levar também outras pessoas a seguirem o mesmo exemplo. Então eu achei muito legal, muito feliz a colocação dele, né? De que todos os líderes precisam ter o olhar atento às questões sustentáveis. Por quê? Porque não basta olhar lucro. Tem olhar que olhar macro, né? o planeta e cuidar dos pobres. Ele traz justamente essa frase, sabe? Então, as empresas hoje que não tiverem esse olhar diferenciado para a logística reversa, para a economia circular, para conquistar, né, para procurar meios e produtos que não agridam o meio ambiente, que façam alguma coisa, né, o marketing verde, né? Ou que tenha uma certificação, uma visão diferente voltada à sustentabilidade, tende a fechar suas portas, né? Estudos trazem isso também. E muitos ainda, né, dói quando alguns falam, mas o meu cliente não vai olhar para isso. Mas tem gente que olha. Mas é uma preocupação que você tem que ter, né? Exatamente, é uma preocupação que nós temos, né? Que, por exemplo, você vai comprar um produto, né? Você tem lá duas opções de compra, mas um se destaca porque faz a destinação correta dos seus resíduos. É lá que você tem que comprar, entendeu? Se você é uma pessoa que concorda com essa visão, exatamente. Então, eu tô gostando muito de entrar nessa área e aprender mais, sabe? Então, assim, eu tô me sentindo muito feliz, assim, de ter esse espaço, né, para falar sobre isso, que eu acho que cada vez mais as pessoas têm que saber. E além do ODS, né, Jonathan, a empresa tem que caminhar para uma tríade maior, que é o ESG, né, Grazi? Inclusive, pude fazer uma especialização aqui, sobre a educação sustentável pela Unopar, né, que foram os negócios Green Tech, né, a sustentabilidade aplicada, que eu aprendi muito mesmo. Foi a partir da pós que eu fiz aqui que me abriu um leque de opções. Eu lembro que você terminava uma disciplina, um conteúdo, você falava, vinha tudo entusiasmado, tirei a ideia de tal lugar, assim. Então, assim, por isso que eu quis te cutucar, porque
tendo esse contato, né, eu vejo que você tirou muitas coisas daí das suas especializações que você foi fazendo e que você está fazendo ao longo, né? Inclusive, eu fui apresentada por você. Eu nunca tinha parado para pensar, como você falou, é algo distante, é das empresas grandes. Quem tem que se preocupar, na verdade, é a central aqui da Unopar, a Cogna, não é a Grazi aqui do Polo de Foz do Iguaçu. Não, né? Realmente, inclusive, através de você, eu fui participar de projetos, né? É verdade. Inclusive, tive a grata felicidade, né, de participar do Selo SESI ODS. Do Selo SESI, que foi uma criação assim, que eu pensava, não, mas isso aqui não tem nada a ver com sustentabilidade. Tem a ver. Depois a gente percebe, né, o quanto... As ligações. Exatamente, as conexões, você aprende a ter um olhar macro em cima de tudo isso. Aí, além dos ODS, né, para concluir, tanto as empresas, enfim, os segmentos, eles têm que caminhar para a tríade, que é o pilar da sustentabilidade hoje, que é o ESG, que dá a sigla do inglês Environmental, Social and Governance, né? Ou seja, é o econômico, social e ambiental. Então, se fechar essa tríade, a empresa realmente está trabalhando pela sustentabilidade. Porque, sustentabilidade, que termo diferente, né? Então, assim, não há uma definição específica para sustentabilidade, mas há premissas de que eu produzir, eu viver agora com os recursos que eu tenho agora e a partir desses recursos, que esses produzidos, né, esses recursos, eles atendam a nossa geração sem afetar a geração que está para chegar. Então é isso a sustentabilidade, né? A gente se preocupar com quem está vindo. Eu olho para minha filha hoje, para lá e penso, que mundo a minha filha encontrará daqui 10 anos? Aí eu penso também na educação, como que vai estar a educação, como que vai estar o planeta, como que vai estar tudo isso. Depois a gente não sabe porque é com crise de ansiedade, né? E daí eu penso, tomara que ela encontre um mundo melhor, e é por ela que eu luto. Sabe, eu olho para ela e falo, é por você, Lolo, que eu busco algo melhor por ela e por muitos, e pelos meus alunos, pelos meus amigos, pela minha família, né? Mas essa geração que tá aí, o Tomzinho, vocês já observaram ele, assim? Falam, olha só. É a nossa continuação. Exatamente. É a nossa continuação no mundo. Exatamente. E aí dá sentido a tudo, né, David? Não, e pegando esse gancho, ainda lembrei do Daniel, do Goleman, de novo, do livro que eu li, e ele diz isso. Você, enquanto líder, você não precisa começar uma ação aqui nesse mundo e concluí-la. Não, a sua ação ela vai continuar para a geração dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. Eu achei fantástica essa colocação dele, porque parece que a gente tem que fechar ciclos. Né? Em alguns momentos isso é necessário, né? Mas algumas ações, e quando a gente fala em sustentabilidade no mundo melhor, em empatia, a gente inicia algo agora e ele não precisa finalizar, mas ele foi iniciado e é isso que vale. Né? Acho que esse é o grande sentido da vida. É a precursão aí em coisas boas. Exatamente. Que as pessoas podem melhorar ainda, né, David? Muito massa. Gente, é por isso que era por isso e por outras coisas. Sobre a coroação dos resultados do Anchieta. Meu Deus. Calma. É por essa. Deixa eu só finalizar. Muito assunto, né, gente? É por essas e outras que a gente gostaria de trazer o David aqui, porque você é uma pessoa ligada à educação, mas a gente sabe que você é muito mais, né? Você tem uma visão muito mais ampla, macro, né? Social, empreendedora. Eu acho. Você é um empreendedor da educação, porque as pessoas falam, empreendedor é dinheiro. Não, gente, empreendedor é quem empreende em algo, em quem faz crescer. E você tem, né, eu não digo que é dom, porque você trabalhou para isso, né? A gente sabe a evolução. Você tem essa aptidão para fazer as coisas expandirem. Agora você... E pensando assim, como aluno do Anchieta, ou como pais dos alunos do Anchieta, o grau maior que um aluno poderia atingir é um intercâmbio, né? Ir para outro país, aprender outro idioma, aprender outra cultura. E recentemente o Anchieta teve alguns alunos que foram selecionados. Então, conta para nós como que foi isso, quantos alunos são, porque não é só um. É verdade, gente. Isso parece que não caiu a ficha ainda, né? Como disse. Mas assim... Então existe um programa, né, do governo estadual chamado Ganhando o Mundo, que é um programa de intercâmbio com o objetivo que os estudantes da rede estadual do Paraná possam imergir em outra cultura, aprender um novo idioma, conhecer outro país, ampliar, né, network, né, Grazi? Conhecer novas possibilidades, potencializar a língua inglesa, enfim, né, estar em contato com outra cultura. E ele já existe há 2, 3 anos e eu sempre falava para os alunos,
é possível que um nosso vá também, porque de quedas nunca tinha ido. Eu falei, gente, peraí, né? Então esse programa, ele é assim... Ninguém de quedas tinha... Nunca tinha ido, é o primeiro ano que está indo, né? Então, assim, vem a inscrição, né? Ali não tem custo nenhum. Quais são os pré-requisitos? Então, o aluno, ele tem que ser aluno de primeiro ano do ensino médio. Mas parte dos pré-requisitos são as notas e todo o avanço escolar dele do ano anterior, ou seja, do ano que ele estudava no 9º ano. Aí eu falei, vou motivar os meus estudantes a fazerem, né? E conversava com os professores e falava também para eles motivarem, os professores de língua inglesa da escola. E toda semana eu ia lá nas turmas de 9º ano e falava, gente, vocês vão fazer. Porque o meu sonho é ver um aluno do Anchieta nesse intercâmbio. Meu sonho é ir. Como eu não vou, vocês vão me representar. Mas é legal falar sobre isso, porque é um sonho meu, na verdade. Sim, sabe? né? Eu acho que todo professor de língua inglesa. Né? E falava, gente, já pensou que bacana seria se fosse um aluno do Anchieta para o intercâmbio? E a gente foi trabalhando isso na mente deles e motivando. Né? E por que não? E eu falava para eles capricharem nas provas, nas notas, nos trabalhos, fazer tudo com qualidade, porque isso ia dar resultado. Começou então um ano antes esse trabalho. Exatamente, eu já fui trabalhando desde o ano passado. Falou, ó, vocês vão fazer inscrição e dessas turmas, tinha 2 9 anos, né? Vai sair alguém. Eu já visualizava aquilo na minha mente. Eu tinha quase certeza dentro de mim que ia ser Lei possível. Da atração. Exatamente. Vai dar certo, né? E assim, motivando, e os professores também e tal, fizeram as inscrições. Só que assim, nem todos fizeram. Daí ficou só uma turma de primeiro ano esse ano, 30 alunos. 6 alunos corajosos fizeram a inscrição, Jonathan. Só 6 alunos! Daí eu fiquei triste. Falei, eu não acredito. Tanto que eu falei pra você, se inscrevam, vamos lá. A taxa de conversão tá Poxa vida, daí, enfim. Mas fiquei feliz que teve inscritos, né? Aí, gente, passaram ali, né, alguns dias e tal, e veio a notícia, né, que a nossa aluna Emanuele Zoc foi chamada para fazer intercâmbio. Meu Deus do céu, gente. Era grito, era choro, era abraço, né? A gente tava em formação ali no dia. Foi no dia, uma semana antes de começar as aulas, né, no retorno das aulas e das férias. Meu Deus, foi emoção mesmo, sabe? Aí os professores, vamos lá na casa dela fazer uma carreata. Vamos estourar foguete, vamos fazer alguma coisa. E fomos em carreata com as bandeiras, foi um momento muito lindo, a gente fez um vídeo. E nós queríamos ir lá dar essa notícia para ela, né? E a gente ficou muito feliz. E a gente achou que a história ia acabar por ali, né? Mas assim, por mais que ia ter chamamentos novamente, falou, gente, vocês ainda estão concorrendo, pode acontecer que pode, né? Vocês podem ser chamados. Claro, os outros ficaram tristes, mas frustrados, é um né? jogo, querendo ou não, né, gente? É uma Porque... E eu acho que é excelente a frustração, né, David? Faz parte do né? negócio. Eles também têm que aprender. E assim, eu falava, gente, ó, o diferencial foi a nota na prova Paraná, foram as notas de vocês na escola, mas enfim. E qual era a nota, David, nessa nota Paraná? E qual a média deles? Olha, eu não me recordo agora, Grazi, mas assim... Tem lá as notas padrões e tudo mais, mas eu lembro que a da Manu, acho que era 500 e pouco a nota dela e tudo mais, então havia um diferencial, né? E eles tinham médias muito boas. Então, a eles Manu se inscreveram. A Manu lembra, eu dei né? aula pra Manu, na educação infantil ali no Raio. Exatamente. E ela sempre, ela foi muito dedicada a tudo que ela fazia, né? Foi nossa aluna ali na Wizards também. Também. Né? O privilégio de dar aula pra ela, né, Grazi? O dia que eu soube, assim, é aquela coisa mesmo de você se sentir pertencente e que valida, né, o nosso trabalho. Então, foi assim, foi mágico o momento, os pais dela emocionados, enfim. E aí, Grazi, a chefe do núcleo me ligou uns 15 dias atrás falando, David. E ela me ligando, mas eu tava na sala dando uns recados. E aí o Fernando, o secretário, David, a chefe tá te ligando, e a chefe não tem conta. Eu falei, meu Deus, a chefe, né, deve ser da reforma, vamos lá. E, né, ela aguardando no telefone, e eu lá na rampa, sabe, assim, atendendo, oi, chefe, eu imagino desculpa, a dificuldade de achar o David dentro da escola. Daí ela falou assim, nunca mais vou esquecer, David, você quer uma boa notícia? Eu falei, boa notícia é sempre bom receber, né? Vamos lá. E tinha um menino que tinha ficado em segundo lugar, né? No ranking de quedas, os 6 de quedas, né? Eram 6 do Anchieta, os primeiros lugares. Quando ela falou assim, Grazi, você lembra do teu menino do intercâmbio que tinha um sonho? Grazi, eu gritei. Mentira que ele vai. O William conseguiu. Dela, sim, ele conseguiu e tal. E não é só isso, e vai mais um, e vai mais outro. Eu falei, misericórdia. Né? Então, assim,
Daí os professores veio ver. Ao total vão quantos? 4 alunos. De 6 inscritos, 4 vão. Excelente a conversão. Então, 60 e poucos por cento. né? Aí, gente do céu, foi muita emoção. Daí eu fui na sala dos professores contar. E a gente já queria dar notícia. E vendo como que a gente ia fazer isso, sabe? Então, foi maravilhoso, né? Até olhei a publicação porque a chefe tinha me dado mais 2 notícias. Mas quando parou a adrenalina, fui no posto tomar um café lá, eu falei, deixa eu ver a publicação. E lá tinha mais um. Eu falei, gente, tá errado, não pode. 3 alunos do Anchieta, falei, vou ligar pra chefe. Daí liguei, falei, viu? Daí eu consegui falar com ela, falei com a Simone, Simone, ali tá escrito 3, né, do Anchieta, você disse que era 2. Será que não postaram errado? Não, David. A chefe estava tão feliz que ela esqueceu do 3º componente. Falei, meu Deus do céu. Então, resumindo, hoje está indo a Emanuele Zocchi, a Maria Clara Charneski, o William Grabowski. Também foi minha aluna. E a Ana Júlia Gasal, né, a filha do Queco. E hoje saiu o resultado também dos países que eles vão, gente. Então, 2 vão para Nova Zelândia. Nossa, que massa. Um vai para Austrália e uma vai para Inglaterra. Gente, sabe, 6 meses. Não, me arrepia de pensar. Daí eu falei, gente, olha, o que vocês fizeram? Vocês estudaram, vocês vieram para a escola, que frequência era um pré-requisito, vocês acreditaram que vocês eram possíveis, né? Vocês tinham capacidade para chegar até aqui. Gente, eu me emociono muito e realmente parece que, Grazi e Jonathan, parece que sou eu que estou indo viajar, imagina, porque é um sonho meu, sabe? Anchieta lá na Nova Zelândia. Exato, eu falei, cara, e os pais assim muito felizes e agradecendo. Aí foi interessante o efeito depois disso lá no grupo, né? Alguns mandaram pra mim assim da turma, nossa, diretora, podia ter feito a inscrição, né? Eu falei, podia. Poderia ser eu na Nova Zelândia. Mas eu acho que isso abriu portas até assim e a mente, né, Jonathan, para que o ano que vem tenha mais inscrições. Perfeito. E tal. Então, eu ia falar exatamente isso, né? Na experiência nossa aqui com o Carlos. Nossa, ganhador da bolsa aqui na Unopar, né, no vestibular meritocrático. E é bem isso que você falou, né? As pessoas, elas hoje em dia as oportunidades estão muito grandes, né, David? Parece que as oportunidades estão maiores nessa era que nós estamos vivendo do que há 10, 20 anos atrás. Está muito maior. E parece que as pessoas não estão acreditando nelas. Que é possível. Que é possível. Uma coisa que me marcou muito no Carlos, que ele falou assim, Grazi, você falou pra mim, né, no horário, porque eu chamei ele aos 45 do segundo tempo, que já tava pra encerrar, né? E geralmente você é uma pessoa assim que já não acredita muito, né? Nem vou fazer, vou deixar pro próximo, tá tarde, vou aproveitar o momento aqui. Eu acho que as oportunidades, né, David, a gente tem que aproveitar elas, se ela tá vindo ali, se ela tá batendo na porta, é porque pode acontecer, é porque é pra você. Exatamente. Então, eu acho que esse trabalho que você faz aí com os alunos, nós aqui foi visível, né? Foi o primeiro ganhador, foi ter o primeiro ganhador que a gente quase se matou para conseguir, né? Porque aqui na Unopar a gente tinha uma quantidade, né? Tinha que ter uma quantidade de pessoas realizando o vestibular para o polo estar vigente a ganhar uma bolsa. Olha só. Então, assim, as primeiras, há 2 anos que tem o vestibular meritocrático, a gente nunca tinha conseguido alcançar, oferecendo gratuitamente. Então, gente, é gratuito, você não vai pagar nada. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete, exatamente. E não tinha a quantidade de inscritos. E no do Carlos, a gente foi trabalhando assim, falei, não, agora a gente já atingiu um número mínimo, já estava faltando pouquíssimos inscritos para a gente garantir para garantir a bolsa. Que daqueles que participassem do vestibular, ia ter alguém que ia ganhar. E a gente queria promover isso. A gente queria que tivesse um ganhador em Quedas do Iguaçu. Falei, não, vamos. Eu comecei a chamar todo mundo assim no meu Instagram. E faz. Aí o Carlos me chamou e falou, eu participei do concurso de oratória. E o tema era bem parecido com isso daí. E eu me classifiquei no concurso de oratória. Eu vou fazer uma repaginada aqui, eu vou escrever na minha redação o tema do oratória do ano anterior. Exatamente. Isso. Ele falou, você me levou na oratória, quem sabe, vai me levar pra faculdade. Ele não falou nem o quem sabe, ele falou, vai me levar pra faculdade. E dito e feito. O menino ganhou. O que aconteceu nos próximos VG? Porque assim, a gente tem, às vezes, tem até 4 vestibular meritocrático durante o semestre. A gente não precisou mais morrer contando assim, pelo amor de Deus, se inscreva, você pode ganhar, não vai pagar nada. Veio vindo, a galera veio fazendo. Então, hoje, quando a gente fala assim nas redes sociais, gente, vai ter vestibular meritocrático, é instantâneo. Maravilha, Grazi. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas precisam ver para crer. Mas essas pessoas que vão lá, fazem, elas abrem um leque de oportunidade para as outras, né? Então,
com certeza, o resultado do intercâmbio, agora ele vai gerar uma nova geração de alunos no Anchieta, né, David? Você tem essa visão também de que... Tenho. E o legal é que os próprios alunos, claro, né, eu também tenho que citar ali a meritocracia deles, né, a força de vontade, que são sonhos deles também, né? O William, por exemplo, sempre foi o sonho dele, ele buscou muito isso. E eu lembro que ele ficou triste que ele não foi chamado na primeira convocação, ele se desconfigurou, né? Então, assim, eu percebo que eles vêm me contar, sabe, Grazi, que algumas crianças ou alunos que pretendem, né, ir para o 6º ano que vem, param na rua, alguns pais desconhecidos, viu? Como é que faz para conseguir para o intercâmbio? E, sabe? Param em mercado e tudo mais. Ou como é que faz para ir para o intercâmbio? Mas assim, antes, como é que faz para ir para Anchieta? Entendeu? Então ficou legal. Claro, qualquer, né, escola pode participar. Mas até teve mais ganhadores, né, David, sim, em quedas. Tem mais uma aluna também, Vitória, se não me engano, aluna do CEPS, né, que também foi contemplada. Então, de quedas, gente, de quedas Iguaçu vão 5 alunos. Isso é fantástico. Olha, quedas Iguaçu estourando aí no mundo afora. Pro mundo, né? Se eu não me engano, ela também tá indo pra Austrália, se eu não me engano. Então, assim, gente, é muito bacana. Olha, uma cidade aí do interior do Paraná promovendo isso através do conhecimento, através do estudo. E nós somos fruto disso, né, Grazi? A gente sabe, e Jonathan, o quanto o estudo pode levar as pessoas a lugares e a conhecer coisas e experimentar coisas fantásticas. O estudo faz isso, né? Por exemplo, você participando do X-Business, vou dar um exemplo clássico daqui, né? Foi através da sua experiência lá que você compartilhou comigo um story ou um Reels, não lembro, da Maria Virou Eco, né? Falei, que pessoa fantástica, né? Eu acredito nisso. E você lá buscando conhecimento e tal, e eu me aproximei de você e falei, eu quero essa pessoa no Fórum Ambiental de Quedas, né? E deu certo. A gente trouxe alguém lá da metrópole, né? Exatamente. Falei, Quedas precisa ouvir essa pessoa para começar a abrir os olhos, né? Das famílias, dos alunos, da classe empresarial, né? E é isso, essas conexões, esse network que você sempre fala, que isso eu aprendi contigo, né? Esses contatos importantíssimos nos fazem conexões assim que a gente depois a gente entende lá na frente, na verdade. Fala, olha, é por isso que eu conheci tal pessoa que me levou a isso, que aconteceu o que tinha que acontecer. Falei, e é legal parar para pensar no processo de como as coisas vão se encaminhando, né? Eu gosto muito de fazer isso. A gente tem que agradecer aquela pessoa que escreveu a ficha errada, né? que era pro CEP, né? Que tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? É Deus no comando aí. É Deus no comando. Eu sou muito grato, sabe, gente, assim, a tudo que acontece na minha vida, sabe? Então, eu penso que não foi à toa que eu vim parar aqui. Você teve uma das maiores realizações da sua vida, né? Ela se chama Eloá. Ela se chama Eloá, né? Eloá Caroline Lang de Oliveira. Então, realmente era para eu estar aqui, né? Então, eu lembro uma vez que nos cafés que a gente tomava com mais tempo, agora né? A gente toma água. Mas, né, para quem tá assistindo, era sagrado, sábado ou domingo, a gangue se reunir lá em casa, ou na Grazi, ou na Priscila, para tomar o nosso café, né, gente? E eu lembro às vezes era só pão com margarina. Né? E você me falou uma coisa muito interessante uma vez. David, você já parou para pensar o quão importante as pessoas vão e vêm na nossa vida? Talvez você não lembre disso, sabe? Então, assim, conhecer pessoas ou a chegada de pessoas, enfim, daí você citou o exemplo, por exemplo, se você não tivesse vindo para Quedas, eu não ia te conhecer, enfim. Mas e aí? Você poderia estar em outro lugar, David, e talvez você fizesse diferença na vida de alguém numa outra cidade. Eu falei, pois é, será que eu estaria também na educação? É interessante pensar sobre isso, né? Mas eu sempre penso assim, que Deus coloca as pessoas na vida da gente na hora certa. Então, por exemplo, estar com vocês aqui hoje, né, no podcast, além de, claro, né, desse trabalho lindo que vocês fazem, que eu admiro, mas há uma história linda de amizade, porque eu conheci muita gente em Quedas. Mas vocês são os que ficaram, né? Muito. Claro, tem aí outra galera muito grande, mas... Que vem, né? Outros agregados, né? Exato. Mas assim, há um círculo forte, né? Com a Priscila, com vocês, com a Dailan, com a Jo, que marcam a vida da gente. Exato. E são essas conexões que nos transformam. E você também já me falou um dia, Grazi, que você leu uma vez assim, nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Que você leu isso, e é verdade. E eu amo as pessoas que estão ao meu lado, sabe? No meu trabalho, no meu dia a dia, na minha família. Por mais que às vezes a gente se distancia por causa do trabalho, né, gente? Mas há uma conexão grande entre nós. Então, isso eu é falo legal. assim, quando a gente se junta, né, no off, pra conversar,
ou sai um projeto, ou sai um dobro, sabe? Sai um trabalho do dobro. Daqui a pouco, quando eu desligar a câmera aqui, eu vou compartilhar com ele o novo projeto que estamos aqui com o Unopar, que a gente jurou, porque assim, ó, gente, contar só pra vocês aqui. A gente inventa as coisas pra cabeça, né? Quase não dorme por uma semana. E a gente fala assim, vira um pro outro e fala assim, nós vamos fazer nada. Não, agora não vamos fazer mais nada. Esse ano chega. Chega. Dá uma semana depois que os dois estão juntos, começa as ideias mirabolantes, né, David? Então, assim, eu também gosto muito, sou muito grata à tua amizade, é onde eu vou, que eu vou falar sobre educação, eu sempre trago muito a tua pessoa, né, o teu trabalho. E eu gosto de lembrar muito disso, porque eu te conheço como pessoa, porque tem algumas pessoas que são muito lindas, maravilhosas profissionalmente, mas como pessoa, infelizmente, não são tão lindas, né? E perde aquele brilho. É que nem as pessoas quando conhecem, às vezes, o famoso, né? A fã daquele lá, vai lá e conhece no pessoal, não gostou, né? Porque não é aquele mesmo brilho. Verdade. E você, David, a gente sabe, eu conheço você, eu já vi, assim, muitas vezes, você já me ajudou inúmeras vezes, mas eu já vi você ajudando aluno e dar dinheiro, não tenho o que comer, ir lá e comprar uma comida, dar um uniforme. Então, assim, eu sei tenta, né? Precisa fazer uma mudança, ele pega um carroteiro. Exato, madrugada. Não, vamos lá, amigo. Perdi o ônibus. Não tem... Até Pato Branco. De repente, ele tá lá em Pato Branco. Então, assim, a gente vê, assim, já o quanto você já abriu mão, às vezes, da tua vida, das coisas da tua vida, para você servir. Então, eu acho assim que se você tem esse sucesso que você tem, se você tem esse reconhecimento onde as pessoas te reconhecem como um líder nato, porque você é um líder nato, é porque você veio a esse mundo servir. E você, não importa quem é a pessoa que está na tua frente, você está sempre disposto a servir. Né? Eu acho que um diferencial para quem está nos assistindo, seja adolescente, seja quem já está na empresa, eu acho que a ideia, né, é servir. É o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo aqui, o que eu posso ajudar no servir. Exatamente. Estamos nesse mundo para isso, né, gente? Exato. Então, assim, eu sempre vi muito isso em você. Né? Então, eu acho que isso faz o total diferença na tua vida. E, assim, às vezes eu sofro um pouquinho com isso, porque vem a cobrança. E realmente são coisas que... Só que é pra gente aprender, né, David? Né? Assim, a cobrança também da família, eu entendo, sabe? A minha mãe, até às vezes a minha filha me cobra, né? Um tempo maior e eu tô aprendendo a olhar pra isso de uma forma diferente. Eu sou muito grato também ao meu irmão, sabe? Que eu vejo ele um líder nato, sabe? Os meus dois irmãos. Mas o Marco sempre me falava, David, aprenda sempre a agradecer, ser grato às pessoas. Né? E nunca esquecer as conexões que você faz com elas. Então, porque ele trabalhava em banco, então ele tinha muito isso presente, né? Então, é um irmão, assim, eu admiro, né, toda a minha família, e ele me ajudou muito quando eu cheguei aqui, sabe, a ver novos horizontes. Falei, cara, você tem que economizar, pare de andar a pé, atravessar de uma cidade para outra, economize e compre um carro. Então, foi por causa do meu irmão que eu tenho o carro que eu tenho hoje, né? Então, senão, ele me fez abrir essa, né, limpar a lente e falar, opa, é possível. É por causa dele que hoje, né, tenho a minha casa, né, vou pagar daqui uns 50 anos, mas enfim. Mas ele falou, não, David, vamos lá, meu financiamento. Então, até porque o professor tem uma dificuldade, né, Jonathan, em geral. A vida financeira do professor, gente, não é daquelas coisas. A não ser se seja professor de matemática ou, sei lá, da área de física, os números. Não, é meio igual. Mas a gente gosta de... A gente gosta de fazer um consignado. Gente, nossa profissão é professor, o sobrenome é consignado, entendeu? É isso, e tá tudo bem, né? Mas é através disso que também a gente conquista muita coisa, né? Se organizar financeiramente. Então, eu sou muito grato à minha família por entender o meu tempo, aos meus amigos, a minha filha, sabe? Que às vezes me cobra, mas eu estou aprendendo a ter um tempo maior para ela. Até esse feriado que passou aí, da Independência, né? Eu passei um final de semana com ela. Pra mim, foi um dos melhores finais de semana. Eu dediquei todo o meu tempo pra ela, sabe? De cozinhar juntos, sabe, Grazi? De assistir série, de dormir com o barulhinho da chuva, de acordar juntos, de ir jogar vôlei na praça, de deitar na grama 7h30 da noite, lá no meio da praça, olhar pro céu e ver as estrelas. Sabe assim, essas coisas da vida. Gente, e é isso que faz sentido, é isso que nos completa. Claro, sou grato à minha profissão, ao meu trabalho, amo o que eu faço, não me vejo fora de outra
né, de outro contexto, né, porque é na educação que eu acredito, mas assim, a família é base, né, filho é bênção, então ela veio para me ensinar muitas coisas, e ela me ensina, ela me dá, assim, gente, pitadas de conhecimento, de sabedoria, bom, para quem que eu tô falando isso, né, vocês também passam isso com um Tonzinho, né, que é um menino que eu admiro. Eles falam uma frase assim, e aí aquela frase cai em você. Exatamente. Você fica repetindo o dia inteiro aquela frase. É bem isso, gente. Vocês sabem bem o que eu tô falando, né? Eu ia dizer isso, né? Recentemente a gente voltou para um lado espiritual, né? E eu lembro, assim, que me tocou bastante no dia que a gente foi para a igreja, e ele foi junto, e ele voltou, e ele falou assim, e realizei meu sonho. O meu sonho era ir para a igreja com meu pai. Olha, gente. Então, assim, é uma coisa que você só vive experimentando. Exatamente. Só vai, eu falo assim, a gente tinha compreensão do que é um amor de pai, de mãe. Você só vai compreender tendo pai e mãe. Né? Você se responsabilizando por um ser na terra, né? E eu acho que o nosso trabalho, né? O divisor de águas, eu falo no divisor de águas na minha vida profissional, não foi nem as especializações em si, foi o se tornar mãe. Né? Exatamente. Tem um compromisso maior daí. É um ensinamento, assim, é uma virada de chave, né, na tua vida. É uma transformação. Porque antes, né, de me tornar pai, e foi ali meio próximo, né? Lembro. A gente tinha uma diferença de um mês. Então, assim, muda muito. Nunca vem sozinho, né? Nunca vou esquecer essa frase da Grazi. Nunca. Conta agora, David. Cuida, amigo. Não, porque quando eu descobri, né, que a gente, inclusive, nós estávamos construindo um processo de realização de sonho de um intercâmbio. Lembra, Jonathan? Né, que a gente ia com a galera ali da Wizard de 2 vizinhos fazer um intercâmbio, né? O país a gente estava vendo, mas enfim. E tava tudo meio passaporte certo. Na mão, Passaporte visto. Na mão, fazer isso. Não pagou, né? E aí, eu sei que quando vocês foram fazer o passaporte, eu não pude ir junto, porque eu não tinha achado um documento. E vocês foram. Eu falei, não. Pra variar, né? Ele perdeu alguma coisa. E aí vocês voltaram animados e tal. E passaram os dias, eu achei o documento, e vocês falaram, amigo, seguinte, nós vamos ter que adiar esse sonho de viajar junto, fazer o intercâmbio. Aí, né, vocês relataram que iam ser pais. Nossa, foi uma alegria e tal. Eu falei, poxa vida, será que eu vou seguir meu sonho sozinho? Mas vou seguir, né? E a Grazi falou assim, amigo, mas né, vamos acreditar assim, que uma criança nunca vem sozinha. Então se cuide. Falei, capaz, Grazi, já viu, né? E tal, tá louca? Né? E deu o quê? Um mês, eu acho, né? Não deu um mês. A Grazi foi pra faculdade e o carro estacionado lá no Centro de Cultura. Centro de Cultura. E o carro tava meio com umas poeirinhas e eu escrevi alguma coisa, né? Boy ou girl, eu acho que você... Eu não lembro se você escreveu, era boy ou girl. Eu escrevi. Só que daí, como eu estava grávida e eu só fui fazer o chá revelação de 7 meses, pra mim aquilo... Não fez, né? Não fez efeito. No outro dia eu fui no Anchieta, né? Falei, vou abandonar o sonho também, né? Vou me tornar pai. Nossa, aí foi emoção, foi choro, foi abraço, mas... Eu lembro dele me entregando, assim, o papel dele. Lê esse papel aqui. Verdade, foi assim, né, que eu te contei. Eu peguei aquele papel porque eu não tinha feito esse exame, né? Credo. Quem tá grávida? Eu falei... tipo assim, sabe, gente, gritando. Foi muito massa. Foi muito massa. Então eu digo assim... Poder da palavra, né, David? Exatamente. E, gente, eu vejo quando... Porque lá tem um carinho muito grande pelo Tom. Tom também. Sabe? Então, assim, quando eu vejo os dois brincando e quando ela chega e dá aquele abração apertado, eu tenho até que os dois caem, batam a cabeça no chão, né? Porque eles se apertam, a impressão é que eles vão tombar, né? Falo, cara, que amizade mais linda que esses dois têm. Foi a continuação da nossa amizade, né? Exatamente. Falei, gente, esse é o grande sentido da vida, né? De estar perto de pessoas que agregam para nossa vida, mas que não vai ficar só por isso, que a geração que está vindo aí também é fruto disso e vai poder... A gente vai contar para eles os nossos micos, nossas vivências, eles... Credo, pai, vocês faziam isso, né? Das derinho no palho. Oh, meu Deus do céu. Sai correndo pelo milharal, né? Brincando de esconde-esconde, de pega-pega, mas enfim. Gente, essas coisas transformam muito a vida da gente, faz a gente pensar em muita coisa, né? Então... O Tonzinho e a Eloá não vieram nesse mundo por acaso, nas nossas vidas, né? Eles eram
São especiais, né? E São também para os especiais. nossos pais, né, gente? Que são, meu Deus, que avós Base, corujas, né? Base. Eu vejo a Dona Isaltina assim, meu Deus, com aquele carinho, né? A mãe do Jonathan também. Eu, na verdade, tenho pra mim que os avós gostam mais dos netos Do que os, da gente. do que os filhos. Exatamente. Tenho pra mim. A Essa... minha mãe fala já, Grazi, ó, eu não vou em quedas mais pra te ver, não. Eu vou ver você. Aliás, eu vou ver a Eloá e o Banzé, que agora o Banzé não tá mais, né? O cachorro, né? Infelizmente... Né? Foi raptado. Desapareceu o estrelinho foi pro céu, como eu digo pra Eloá, né? Mas é isso, né? Os filhos vieram ensinar muita coisa pra nós, né? Com certeza. Eu falo que é uma delícia ver. Eu também gosto, né? Tive a oportunidade de acompanhar os dois aqui no início, né? Verdade. Quando eles eram bebê, né? Então, assim, eu falei assim, parece que a gente piscou e o tempo voou, né? Gente, 6 anos, gente. 6 anos. 6 anos. Então, assim, é uma delícia mesmo, né? Eu queria muito te trazer aqui, porque eu sabia que tudo que você falasse, todos esses insights, porque daí agora você falando da Eloá, né? Eu acho que os pais que estão nos assistindo, né? Vale muito essa questão de aproveite o tempo, né? Aproveita. E abrace, beije, aperte, morda, mas assim, sinta aquele amor verdadeiro, porque as coisas passam muito rápido, né, David? E uma frase também, ali quando ela tinha 3, 4 aninhos, sabe? Cheguei em casa do trabalho, mas o trabalho não tinha saído da minha pessoa ainda, né? E resolvendo coisas no grupo e tal. E liguei o desenho pra gente assistir juntos, mas eu continuei no celular. E eu não percebi, né? Resolvendo coisas no WhatsApp e tal. Gente, do nada, eu lá, pai, larga esse celular, vem assistir desenho comigo. Falei, e que pai nunca ouviu essa frase, né? Verdade, lá. Gente, sabe assim, como dar um clique. Falei, verdade, lá, vamos brincar, vamos assistir. Então, isso é ensinamento. Sabe, a gente é rápido demais. Quando as pessoas falavam, aproveita e lá porque o tempo passa rápido, eu não acreditava. Gente, ela já tem 6 anos e meio praticamente, né? Eu falei, poxa vida, né? E quando a gente piscar, eles vão ter 10 anos, serão 12, 16 adolescentes. Intercâmbio, nossa senhora. Mas é isso, né, gente? É educação, ser pai e mãe é passar também por isso, né? E entender que a gente vai herdar muita coisa dos nossos pais. Por mais que a gente critique-os em alguns andamentos ali da vida, mas a gente vai reproduzir exatamente algumas coisas dos nossos pais. Meu filho não vai sair com você, tá? Seguinte, não te conheço, quem é você? Né, Grazi? Quando eu fui te convidar para ir no barzinho, no cinema house. A primeira vez que nós ia sair tudo junto, a Gangster, né? Era a galera da gangue. O David foi lá em casa me buscar, né? E já tava tudo certo, eu já tava arrumada, a Priscila tava arrumada, né? Todo mundo pronto. Todo mundo pronto, a minha mãe olhou, não, mas eu não te conheço. A minha filha não vai ir com você. Não, pode ir, fica à vontade, ó. Gostei muito de ti, mas assim... Mas ela não vai, não. Mas ela não vai. E até hoje eu gosto de puxar, né, na frente da mãe, né, isso, porque ela até adora, né, David, também. Eu acho que, na verdade, vocês se tornaram parte da nossa família, né? Eu digo que vocês são meus irmãos, que, assim... Eu digo que amigos são irmãos que Deus nos permite escolher. Exatamente. Então vocês são, assim, referência pra mim, né? A Dona Isaltina, como se fosse minha segunda mãe. A minha mãe morre de ciúme quando eu falo isso, mas causa treta. Né? Causa treta, mas a Dona Isaltina, o seu alemão ali, meu Deus do céu. Na hora que precisa, né? Então a gente já passou muita coisa junto. A gente já passou muitos momentos bons, claro que sim, a maioria deles. Né? Mas na dificuldade, quando eu precisei, foram vocês, né? Então, e sempre nós teremos alguém na vida a quem recorrer. Isso é bacana, né, Grazi? Tem uma pessoa que eu posso confiar, né? Então eu sou muito grato à amizade de vocês, né? E é família. É família. Né? É família. É a família que a gente pode escolher. E, gente, essa foi a primeira temporada do episódio com o David. Nós vamos tentar fazer uma segunda temporada, vai trazer, né? Porque assim, a gente sabe que tem muita coisa aí pra você compartilhar, né, David? Mas eu gostaria que você encerrasse falando com as pessoas que vão entrar na educação ou que estão pensando em entrar na educação. Porque tu é referência disso, a liderança tua em educação, não tem como a gente negar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas aí. Vale a pena investir em educação? Ser um educador? Com certeza. Acho assim, investir em educação, gente, não é recurso perdido, não é tempo perdido, não é gestão perdida. Né? Acreditar e fazer parte desse segmento que é a educação, é acreditar que um mundo melhor é possível, que o meu município, o meu bairro, o meu ambiente de trabalho, tudo se transforma pela educação. Então, eu acredito demais. Eu volto a repetir que eu não vejo outro caminho de transformar essa sociedade que a gente vive a não ser pela educação. Então, as pessoas que
que vão iniciar, que pensam em fazer uma licenciatura, ou enfim, ingressar nesse campo, que não seja o mais o mesmo, que vou fazer porque não tem outra opção. Tem muita opção nesse mundo. Às vezes mais barata, mais rápida, né? Exatamente. Mas se entrar na educação, entre acreditando, entre sabendo, aliás, que tem muitos desafios pela frente, né? Mas que ao mesmo tempo é transformador. Ao mesmo tempo, aquilo te preenche de uma forma que você tem situações na tua vivência educacional que faz você não desistir. Porque a gente já pensou assim, em abandonar, tá difícil, a educação não vai e tal. Porque não o governo é isso, o governo é aquilo. Então as pessoas que só entram pelo salário, porque deve ser fácil, não. Tem 2 férias no ano. Tem 2 férias no ano, né? Às vezes tem dia de folga. Feriado. Claro que é atrativo tudo isso, né? Recesso. Mas, gente, é muito além, é muito mais abrangente que tudo isso. Vocês não sabem por que tem 2 férias no ano, porque o tanto de trabalho que o professor leva pra casa. Mas além da aula, você trabalha? Quem nunca viu isso, né? Então, assim, gente, entrem acreditando que é possível. Acreditem no poder transformador da educação. Porque é ela que rege a sociedade, é ela que transforma vidas, né? Porque a educação, ela não transforma a sociedade, né? Já diz o pensador, né? Ela transforma vidas e as vidas transformam a sociedade. Né? Então é esse o grande legado, né? E a gente aprende não só estando na educação, né? A gente também aprende e ensina pelas nossas ações, pelos nossos exemplos. Então, mas em especial quem está na educação tem que acreditar que é possível. Né? Eu não sou professor por acaso. Eu fui parar na educação porque eu acredito, né? Assim como você e tudo mais. Então ao mesmo tempo que é desafiador, é satisfatório. Gente, nós vivemos emoções estando na educação, experiências fantásticas que fazem até mudar a nossa maneira de pensar. Né? Falar, é por você, por aquele, por isso, que vale a pena. Né? E eu já recebi muitos feedbacks de ex-alunos meus. Olha, professor David, eu reclamava das aulas de inglês, mas hoje eu estou fazendo jornalismo porque eu vi a necessidade de aprender um idioma, o inglês, né? Tem 2 anos ou que eu recebi esse feedback, outro, né, de pessoal que está estudando, ou outros cursos, ou psicologia, ou que entrou na área, né? Eu lembro. Então, assim, cara, vamos inspirar, vamos trazer essa galera para a educação, porque hoje é um curso, a licenciatura está em baixa, né, Grazi? Muito. Né? Aqui Pela a gente desvalorização, a gente sofre mesmo, mas, gente, quem entrar, entra com tudo, porque vale a pena, sim, acreditar no poder que ela tem na vida das pessoas. E esse foi mais um 100DR Podcast. Quero deixar aquele meu abraço para você. Se você assistiu esse episódio, para quem ficou até agora, assistiu esse episódio, deixa aquele comentário se você também já foi agraciado de ter contato com essa pessoa. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.